E aí, galera do Podiumcast, tudo bem com vocês? Esse podcast é hospedado e patrocinado pela Anchor, a melhor plataforma para ouvir e até mesmo criar o seu próprio podcast. O Anchor tem uma ferramenta nativa de gravação, edição e publicação imediata do seu podcast, tanto no computador quanto no seu smartphone. E num passe de mágica, a Anchor distribui automaticamente para as principais plataformas, como Spotify, Google Podcasts, iTunes e muito mais. E tudo isso de graça. Além de tudo isso, você ainda pode monetizar o seu podcast e ganhar uma grana. Comece agora mesmo o seu podcast. Acesse Anchor.fm ou baixe o aplicativo Anchor na Google Play ou na App Store. E aí, pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e olha, agora a Red Bull pôs uma mão na taça. Já tá lá, com certeza. Oi aí, galera, aqui é o Jonas, eu concordo, viu? Eu acho que não foge das mãos holandesas de Max Verstappen. E aí, aqui é o Daniel, e acho que esse não vai dar Red Bull mesmo, cara. É isso aí, unanimidade dessa vez. Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas de Fórmula 1 para você. E participando deste Podiumcast, como sempre, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, beleza? O Daniel também tá participando aqui com a gente, beleza, Daniel? Poxa, essa corrida eu esperava um pouco mais, hein? Eu achei que no final o resultado foi até legal, tiveram algumas coisinhas legais, mas no geral não foi bem mais ou menos, hein? Foi chata. Foi um pouquinho monótona. Deu aquela ameaçadinha, mas até sabe assim, tipo, a torcida tava falando mais do que a realidade, mas eu acho que eu vou falar um pouco do que eu achei dessa estratégia, principalmente no final ali entre Pérez e Hamilton, né, que foi aquela pseudo-emoção do será que vai? Mas aí isso vai ficar um pouco mais para frente, mas de fato, a pista não ajuda muito, a altitude também não. É realmente uma coisa meio complicada para os momentos atuais. Mas e aí, Jonas, me dá aí o seu destaque inicial do GP do México. O meu destaque é o baile que a Red Bull deu na corrida, obviamente, na Mercedes. Eu acho que foi muito, muito superior. E só sobre uma coisa que a corrida, e lá no México é muito difícil ter uma questão muito diferente, porque é um lugar que não chove, né? Então não é um lugar que você pode falar, caramba, o tempo o clima vai fazer a corrida ser diferente, né? É um lugar meio seco, assim, né? Então, vai ser sempre corrida, eu acho que 99% das corridas vão ser com o sol do jeito que tava, então não é uma coisa que vá ter muito, não é igual aqui em Interlagos, ou lá em Spa, alguma coisa assim, o Suzuka, que vira e mexe e chove, sabe? Verdade. Vamos aproveitar essa pauta e vamos colocar isso mais para frente para falar desse episódio, que hoje tem um convidado a mais, que também já participou do Podiumcast, que é aí o nosso amigo, músico, enfim, um monte de coisa, também corre de kart, piloto nas horas vagas, que é o Daniel. E aí, cara, como é que você tá? E aí, beleza? Tudo bem? Valeu por ter me chamado de novo, cara. Opa, valeu. Me fala aí um destaque desse fim de semana aí do GP do México. O destaque pra mim foi o Verstappen ultrapassando por Fuera logo no começo, cara. Tanto que depois não aconteceu muita coisa. Mas o domínio dele... É literalmente o único destaque, né? Foi quase meio que isso mesmo. É tipo aquela partida de futebol que tem um gol com 1 minuto e você pensa, vai ser demais, aí acaba 1-0. Exato. Foi bem mais eu acho que pior que isso é um jogo terminar 0-0, cara. Putz, aí é de cagar. É o mesmo. Assim, tipo, um jogo de futebol terminar 0-0, eu tô pensando assim, os dois times poderiam ter ficado em casa, que dava na mesma. Não mudou nada. Mas tem jogo que é 0-0 que é bom, tem jogo que é 4-0 é ruim. E eu não gosto de futebol, vou falar mal. Aí é outra discussão. É para o podcast, é para o Footcast, não é para o Podiumcast. Isso, Footcast, quando a gente tirar aí quando fazer o Footcast, aí a gente fala sobre isso. Maravilha, então, temos aí 2 convidados participando desse Podiumcast e a gente vai destrinchar tudo o que ocorreu nesse fim de semana do GP do México. E puxando aí sobre essa questão do clima, da corrida e tudo mais, eu queria só começar esse esquenta, já passar também para o Jonas, só com aquela perguntinha para a gente
se fazer aquele alongamento, sabe, para começar. Ô, Jonas, você acha que pro ano que vem essa pista vai dar jogo, porque vai ter muito mais, menos aquela turbulência, aquela questão da aerodinâmica do carro? Ou você acha que a pista tem que dar uma mudadinha? Eu acho que pro ano que vem vai dar uma melhorada na questão das ultrapassagens com o novo carro, mas continua tendo 2 pontos, eu acho que o pessoal vai ultrapassar, que vai ser no final da reta lá que o Verstappen passou, né? Que é onde é o principal ponto de ultrapassagem. E aí depois, porque também tem que ver como é que vai ser a questão da asa móvel. Na próxima retinha que tem, que também algumas vezes rolam as ultrapassagens, mais menos. Mas eu acho que não vai mudar muita coisa, não. E eu nem sei como lá a pista fica muito no meio da cidade, eu não sei nem o que dá para fazer com essa pista para mudar, para ter mais ponto de ultrapassagem, para ficar um pouco mais emocionante. Eu realmente não sei se dá para mudar assim, como algumas outras, tipo a Abu Dhabi tá mudando, a da Austrália tá fazendo alterações em curvas. Eu não sei realmente se agora tem espaço para fazer. Mas assim, a festa é bonita lá, né? Eu acho que assim, visualmente é uma das corridas mais legais, por causa daquele miolo lá onde era o estádio e tal. Com certeza. Mas assim, bonitinha, mas ordinária, né? Porque eu acho que podia dar corridas boas, melhores. Com certeza. Aproveitando esse gancho que você deixou, eu vou passar para o Daniel. Daniel, você não acha que uma pista que tem, aliás, um evento tão bonito como o do México, eu acho que hoje deve ser uma das corridas mais bonitas e festivas. Eu ouso dizer que eu tô achando mais legal até que a de Monza, porque no México também tem invasão, só que tem DJ, tem elevador que sobe com o piloto que ganhou, tem uma festa danada, dá para ver uma paixão. Você não acha que um evento tão bonito não mereceria uma corrida mais bonita também? Ou se mereceria, com certeza. A festa aliás, o destaque foi a festa, né? Foi o pai do Pérez no final. Foi mais Nossa, do que o pai do Pérez estava mais louco que o Batman, cara. Tava. Ele roubou a cena, cara. O pai do Pérez. Mas o México, a corrida é sempre morna, cara. A gente também se acostuma a esse campeonato com corrida tipo da Rússia, que a gente não espera nada, deve ser uma baita corrida. E aí México foi o esperado, só que a festa no final foi impressionante, deve ser a melhor do ano mesmo. Nossa, não, tipo, toda a festa, desde que o México voltou pro calendário e tá lá o DJ tocando e tal, eu sempre tenho a mesma sensação, eu queria estar lá. Eu queria estar lá no meio daquela, festa nesse instante. Porque é muito bonito de ver, cara, é muito gostoso, mas realmente a pista mereceria aí um carinho a mais. Eu não sei se os carros novos vão fazer alguma coisa. E sobre ajustar a pista, eu acho que dá. Eu acho que colocar ali eventualmente umas curvas uns S's um pouco mais longos, sabe? Esticar um pouquinho aquela reta, não sei. Mas eles tiveram espaço para alterar a peraltada, fazer aquela chicane, que na verdade cortou até uma parte da graça da pista, mas que ficou muito mais bonito, sabe? Entrar com o carro no meio do estádio olhando para você, tipo, é uma coisa que eu nunca imaginei na Fórmula 1. Eu acho muito legal, mas eu acho que poderia fazer só que o problema, tapa ali. O problema é que ali eles cortaram a curva para dentro da pista, né? Eu não sei se dá para fazer. Eu acho que para dentro da pista dá até pra fazer mais coisa. Tô falando que, tipo, se quiser alongar alguma coisa, fazer, porque também é uma pista curta, né? Não sei se dá. Eu acho que para dentro da pista até pode, mas para fora, como tem a cidade em volta, é bem no meio da cidade. É quase igual aqui, sim. É bem no meio da cidade. Então não sei se dá para mudar muito assim, mas talvez por dentro da pista eles consigam fazer, sim. Verdade. Mas eu acho que realmente que mereceria ter um carinho a mais ali, porque essa festa é muito única lá, né? E eu não sei se eles pegam esse calendário e aproveitam, né? Então eles estão bem naquela semana da festa, né? Porque é muito próximo do Dia de los Muertos, né? Que é o nosso dia de finados, dia 2 do 11, mas que lá é o carnaval deles, é uma festa. Então o pessoal já tá naquele clima festivo, né? Logo depois de uma festa do Dia de los Muertos, e aí você tem ainda um evento nacional que é o GP do México, então os ânimos ficam bem mais agitados ali, né? Eu acho que eles fazem o calendário justamente para isso, né? Para conciliar com feriados e coisas que já tem. Aqui eles estão tentando marcar sempre próximo do dia 15 de novembro, né? Que é um feriado também, para ficar... Sim. Porque aí eles... É bom para a cidade, né? Porque aí o cara já fica mais um tempinho, curte esse feriado lá. Ou aqui em São Paulo, quando eles fazem, tem 2 dias a mais para o pessoal viajar e tudo isso. Então, eles sempre tentam fazer mas isso. é que
Mas o que eu tô dizendo é assim, tipo, claro, feriado é importante e tal, mas aqui é um feriado mais político, né, proclamação da República, importante e tal, a gente sabe disso, mas aqui lá é um feriado mais festivo, seria meio que fazer o GP do Brasil próximo do Carnaval aqui, então você tem querendo ou não, o clima é diferente, né, vai ter um clima muito mais festivo ali, até quem não gosta vai, só pela festa, não, tô aqui mesmo, vamos lá, né, e, bom, é isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho agora da corrida, né? Que a corrida foi meio chata, mas a gente vai ter que espremer um pouco essa fruta aí para ver se sai algum cargo, porque não aconteceu muita coisa. Mas na classificação, eu acho que dá para tirar algumas coisas que eu achei interessante. Eu vou começar e o destaque, na verdade, né? Além de todas as 1 milhão de punições que tiveram aí, porque na verdade a coisa foi tão maluca que o Mazepin, que foi o penúltimo na classificação, né? Porque o Stroll bateu, teve bandeira vermelha e tudo mais. O Mazepin, que foi o 19º, largou em 15º. Então, assim, melhor colocação do Mazepin da história da Fórmula 1, e eu acho que vai ser a melhor colocação da vida dele, provavelmente. Então, teve tanta punição por troca de motor, componente, começou essa fase, né? E vai assim até o final do ano. Já falamos bastante sobre isso nas outras edições, porque não são todas as equipes que têm dinheiro infinito. Mercedes tem, Ferrari tem, o resto não tem. Então, vai ter que ficar administrando isso mesmo. Mas o destaque mesmo, para mim, foi eu vou até dizer, como a corrida foi tão dominada pela Red Bull, eu vou até dizer que essa classificação, onde o Bottas foi o primeiro e o Hamilton foi o segundo, foi quase acidental. Foi tipo um acidente, sabe? Foi uma junção ali de coincidências que fez o Bottas fazer uma volta incrível. A volta do Bottas foi incrível, fantástica mesmo, muito rápida. Eu acho que mesmo se o Verstappen não tivesse errado ali, nem o Pérez errado por conta da sequência de erros que aconteceu, eu acho que era muito difícil de ele alcançar o Bottas, porque o Bottas realmente encontrou uma volta fantástica. Eu acho que até passaria o Hamilton, mas o Bottas eu acho mais difícil. E o Hamilton também, que fez uma volta, aproveitou as oportunidades, não errou e fez uma volta. Mas assim, eu quase vi um novo revés, né? Porque no GP de Austin, a gente achou que ia ser domínio da Mercedes, historicamente domínio da Mercedes, e deu Red Bull de uma maneira bizarra, que ninguém esperava. E agora é o contrário, quando a gente viu a classificação no Q3, a Mercedes na frente, foi, o que aconteceu? Né? E foi muito chocante. E aí eu quero vou passar um pouquinho para o Daniel, para ele comentar aí um pouquinho dessa classificação super rápida do Bottas, já fazendo uma pergunta, e também analisar um pouquinho o que aconteceu nesses erros consecutivos do trio da Red Bull, né? Porque a Red Bull agora está quase com 3 pilotos no carro, está parecendo a Fórmula Indy. Então a pergunta para mim e para o Daniel é: o Bottas é o verdadeiro leão de treino? E o que você achou desse trio dos 3 patetas da Red Bull na classificação? É que assim, eu não consegui ver pela TV, pra falar a verdade, porque não passou na Band, né, no final das contas. Eu acompanhei pelo celular. É verdade, passou só na Band Esportes, é verdade. Então eu só li, né, que o Tsunoda se atrapalhou, e nisso ele desconcentrou o Pérez, que saiu também, e aí se desconcentrou o Verstappen, não foi? Exato. E o Bottas, pelo jeito, fez uma baita volta dessa vez. Ele encaixou uma volta muito fantástica. Bom, eu vou passar que o Bottas também Não, só que falar só isso do Bottas, que o Bottas de vez em quando ele realmente encaixa uma baita volta nas classificações. Uhum. Isso não é impressionante. Não é impressionante? Assim, não me impressiona, na verdade, ele fazer isso, porque eu sei que ele é bom nisso. Ele é bom em classificação. Entendi. E ele mesmo já declarou que gosta de fazer aquela volta rápida, te extrair o máximo do carro, o máximo do carro que dá, né? Administrar o carro, que é mais a parte da coisa, já não é tanta praia dele. Bom, então vou passar pro Jonas. Ô, Jonas, me explica o que aconteceu. Vou falar o que aconteceu e eu queria que você achasse assim, você acha que foi certo, foi errado? Na verdade, o que aconteceu? Foi uma sequência ali da Red Bull, né? Como eu falei, o trio da Red Bull. O Tsunoda estava na frente para dar vácuo pro Pérez, que estava na frente para dar vácuo pro Verstappen, né? Aí o que aconteceu? Tipo, foi aquilo assim, ó. Tipo, acho que a orientação tipo, o do Pérez, segue o que tá na frente. Aí o Verstappen é a mesma coisa, segue o que tá na frente. Aí, tipo, um errou e todo mundo errou, né? Foi tudo no mesmo caminho, basicamente. Na realidade, pelo que eu vi, foi acontecer o seguinte, na real era o seguinte. O Tsunoda entrou na frente do Gasly, para dar vácuo pro Gasly. E aí ele deu vácuo pro Gasly e meio que parou. Foi devagar. Aí ele foi tão devagar que aí depois ele quis sair da frente do Pérez. E aí tirou o carro. Ele tirou o carro de um jeito completamente tosco.
o Pérez se assustou, né? Obviamente você vê um carro saindo assim do nada, e aí também saiu, e aí o Verstappen estava atrás do Pérez, tipo, se ferrou também porque viu dois carros saindo, todo aquele ziquezira na frente dele, e ele falou, pô, e aí foi isso que aconteceu, na realidade. Entendi. Eu não sei se eu coloco algum culpado, alguma coisa assim, sabe? Porque talvez o culpado tenha sido a estratégia lá da AlphaTauri que fez o Tsunoda ficar andando na pista devagar, sabe? Não sei, mas é incidente de treino, sabe? Pode... Parece erro de kart isso, não é? Que o cara vai reto, você se desconcentra, vai reto também. Exatamente, mas podia o Pérez ter ido reto sem o Tsunoda na frente, sei lá, eu acho normal de corrida, você acha que corrida não, né? No caso de qualifying, eu acho que e de verdade, eu não acho que nenhum dos dois ia passar o Bottas também, então, porque a Mercedes estava sofrendo muito com os pneus macios, Mercedes não, a Red Bull estava sofrendo muito com os pneus macios, eles tinham um desempenho muito, muito, muito bom com os médios e com os duros, com os macios não, então, eu acho que talvez o Verstappen teria largado em segundo e o Pérez em terceiro, ou nem isso, sabe, então eu acho que no final das contas, a pole seria do Bottas e aquele troféu do capacete do Fangio continuaria sendo do Bottas. Nossa, aquele troféu é o troféu mais legal, cara. Que troféu lindo aquele troféu, mano. E ficou com Bottas. Ficou com Bottas. Cara, o Sérgio Maurício até falou assim, agora que o Hamilton deve estar mordido, cara, porque o Bottas do qualifying tem o troféu mais bonito de toda a temporada, cara. É muito bonito aquele troféu. É demais aquele troféu. E não é tipo uma medalha tosca, né? Não é honrar o mérito, sabe? É uma parada bonita, sabe? Com história. Nossa, eu achei lindo, 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 lindo mesmo. Sim. E ficou com Bottas, como foi, né? E tipo, beleza, o Bottas ganhou, mereceu e tal, mas é até meio que. Vamos lá, vai. Deixa ele ficar com um capacete, com um troféu bacana, vai. O cara já tá fora mesmo da. É quase um anticlímax, mas fazer o quê, né? Foi o que aconteceu. Uhum. Agora, quem não gostou de nada disso foi tanto o Helmut Marko quanto o Christian Horner, que foram falar com o Tsunoda. Parece que rolou aí uma chamada bem na chincha, assim, pra ele, falando tipo, mano, acorda aí pra vida que você não pode fazer um negócio desse, sabe? Parece que essa deixada de lado aí do coisa foi uma coisa foi uma coisa que atrapalhou e ele foi chamado por isso, sabe? Houve aí uma conversa séria no universo da Red Bull. Só que a Red Bull dá bronca, mas que eles causaram tanto. Passa a mão, né? Mas o que eles vão fazer? Causaram tanto, fizeram tanta besteira com um monte de piloto, quem sobrou pra estar ali? Agora que o Albon tá na Williams? Ninguém. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Acabou tendo que ficar com o Tsunoda. Ele pode errar o quanto ele quiser, que tá garantido pelo menos mais um ano aí. Por quê? Porque não tem ninguém pra substituir. Exatamente. Verdade, concordo plenamente. É isso mesmo. Bom, e aí o Pérez não fez enfim, todo mundo errou, né? E o Gasly, cara, que eu acho que vale a pena começar o destaque com ele aqui nessa classificação, porque o cara tá de AlphaTauri, mano, e consegue um quinto lugar. O cara ficou na frente das duas Ferraris, o cara ficou na frente das duas McLarens, sabe? Ficou na frente do Vettel. Putz grila, cara, que piloto bom que tá sendo o Gasly esse ano, cara. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Um dos grandes destaques do meio do grid ali, né? Estão tendo vários destaques e ele é um deles, né? Eu acho que com certeza tá correndo mais que o carro, mas infelizmente não vai ter chance na equipe que seria a Red Bull, na equipe de cima. E eu acho que no ano que vem ele tem que começar a se coçar para ir para outro lugar, porque eu não vejo ele tendo futuro ali na Red Bull, não. Também acho que não. Acho que ele tem que fazer o mesmo caminho do Carlos Sainz. Tem que achar uma equipe que apadrinhe ele, sabe? Uma McLaren, ou quem sabe mesmo uma Ferrari, sabe? Alguma equipe aí de frente que tem algum potencial, porque senão ele vai ficar o eterno piloto de meio de pelotão. McLaren, se tivesse Gasly e Norris, aí ia estar bem melhor, hein? Eu acho que sim. Eu também. É que a McLaren, assim, tem uma coisa também, né? O Gasly pegou tanto a mão desse carro que pode ser que ele tivesse o mesmo estranhamento que o Ricciardo teve, porque, querendo ou não, é um carro diferente, né? Uhum. E se um Ricciardo, que é um piloto experiente, fantástico, como a gente já falou várias vezes, tá tendo dificuldade, não dá para saber, né? Não existe, é só uma futurologia mesmo, mas dá para pensar nisso daí. Mas que o Gasly tá fazendo um corridão, assim, uma temporada gigante com esse carro, tá mesmo. Ele pegou, ele entendeu o conceito do carro de uma forma que só ele entendeu, sabe? Ele tá, ousa dizer que ele está, assim, Gasly está
para AlphaTauri como o Verstappen tá para Red Bull, sabe? Tá naquele carro que só ele sabe guiar. Eu acho que tá nesse nível. O que é horrível, né? Porque se você for ver a Red Bull, tem 4 carros e só 2 funcionam, digamos assim. Então o que adianta? Exato. Pra que você tem 4 carros pra ficar metade da temporada com 2 carros funcionando bem e 2 carros meia boca? Aí agora, beleza, tem 3 carros funcionando bem, mas ainda assim podiam ser 4 carros funcionando bem, né? Com certeza. Bom, vamos lá, vamos pra corrida agora, que não foi aquela emoção, não foi aquele ânimo total. Eu insisto em dizer, eu acho que agora, mesmo as corridas chatas, elas vão estar menos chatas pela tensão do campeonato, tá? Porque, por exemplo, se a Red Bull tivesse 50 pontos de vantagem, a corrida ia ser um pé no saco. Mas, como a diferença tá indo, o Verstappen tá ganhando essa diferença aos poucos, né? Então, por exemplo, a diferença hoje tá grande, mas tá pequena, sabe? Uma quebra de motor e uma vitória do Hamilton, o jogo vira de novo. Então ele não tá ele não é o líder isolado do campeonato. Então eu acho que esse tipo de aproximação torna a corrida menos chata. Então, porque assim, você fica naquela tensão. Putz, será que o pit stop vai dar um erro? Será que o motor vai quebrar? Será que a Red Bull tá realmente confiável? Ou será que ela vai, foi boa, o motor Honda até agora foi bom e vai dar aquele vacilo quando não pode, sabe? Então eu acho que esse tipo de tensão ajuda a corrida a ser menos chata. Então isso acaba sendo essa pimentar, então a gente aproveita um pouco disso. Mas falando da corrida em específico, o Verstappen, que estava em terceiro, a gente já sabia o que ele ia fazer, né? Ia partir para cima, óbvio, né? E o Bottas em primeiro já tinha declaradamente falando que ia ajudar o Hamilton a ficar na frente. O problema é que o Bottas só olhou para o lado direito, não olhou para o lado esquerdo. Então, quando ele largou, ficou olhando pro Hamilton. Aí o Hamilton tava indo, e o Bottas lá. E ele ficou no meio. E aí, quando ele viu, tem um carro azul passando, tem um holandês voador, literalmente, passando ele na esquerda, freando depois da curva, e passando. Nossa, cara, que passada linda, cara, que passada linda. Eu não sei como ele conseguiu fazer aquela freada, cara. Foi fantástico. Então, sobre a largada, eu queria passar pro Jonas para ele trazer aí uma análise. Foi realmente, como você falou, foi incrível, foi muito bonita a manobra do Verstappen, e aí só continua mostrando o que a gente falou, que o carro tá na mão dele, né, porque ele se sente tão confiante com o carro, que ele foi frear lá fora da curva, conseguiu frear e conseguiu fazer a curva direitinho, velho, não é que ele cortou, ele ficou pra dentro da zebra de fora, fez direitinho a curva e saiu na frente, e daí só foi segurar a vantagem. Foi incrível, e é isso mesmo, eu acho que a Mercedes falou pro Bottas, ficou enchendo o saco desde sábado, deixa o Hamilton passar, que ele foi deixar o Hamilton passar. Só que aí ele se concentrou muito num lado e aí o Verstappen veio por fora e passou todo mundo. Nossa, mas não é que ele ficou no meio e tal, não, ele abriu realmente, cara, dava pra passar um carro com folga ali, sabe? Foi bem estranho. E aí, no final da largada, né, logo no final da Deixa eu interromper e fazer uma pergunta para os dois. Vocês acham que, não tô querendo fazer teoria da conspiração nem nada, mas ele também, tá pouco se lixando e falou assim, vou só correr aqui e que se dane? Eu acho que ele... Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que não tá no nível do que se dane, mas eu acho que ele já tá tão de saco cheio que ele tá literalmente só fazendo aquilo que mandam. O que mandam para ele fazer. Então ele não tá pensando no geral. Então vamos supor assim, ele vai falar... ele teve em primeiro, ele vai falar assim, você vai largar e vai deixar o Hamilton passar. Beleza, ele fez aquilo que mandaram para ele, mas ele sequer, sabe assim, tinha que ter desenhado para ele, você vai ter que largar, deixar o Hamilton passar e tomar cuidado com o Verstappen. Se falasse assim para ele ia falar, tá, entendi. Sabe assim, quando você pede para uma pessoa colocar uma caixa no lugar e só vai lá e foi a caixa, não faz mais nada? Eu acho que ele tá assim. E você, Daniel? Eu acho que ele não tá no que se dane, ele só não vai tentar se matar para tentar segurar o Verstappen, não tem porquê mais fazer isso. E eu acho que é o que o Marcão falou, que ele ficou tão preocupado com deixar o Hamilton passar, que ele só se preocupou em olhar pro Hamilton e esqueceu de todo o resto, cara. Sim. Acho que ninguém também esperava que o Verstappen ia passar por lá daquele jeito que ele passou. Quando eu vi na TV, eu até pensei, vai dar errado. Não, ele fez isso mais de uma vez, já não é a primeira vez que ele faz isso. Eu não lembro que corrida agora, mas esse ano ele já fez isso. Sabe, não de talvez terminar em primeiro, mas ganhar 2, 3 posições. Uhum. O Verstappen tem largado muito bem o ano inteiro e o Hamilton tem feito largadas médias para ruins. Mas por fora, assim, eu não lembro.
Se eu não me engano, na Áustria teve alguma coisa parecida, não nesse nível. Esse nível realmente foi uma coisa impressionante. Não sei se inédito esse ano, porque, enfim, 21 corridas, é difícil até de lembrar de tudo que acontece. Mas ele já tinha feito esse tipo de jogada mais audaciosa. Talvez causando um acidente, talvez... ele vai para cima mesmo, né? Mas é inconcebível, tipo, um cara com o gabarito do Bottas, ou de qualquer piloto, ele não precisa, tudo bem, ele não precisava estar correndo pro Hamilton, corre a corrida dele, sabe? Tipo assim, no pior das hipóteses que ele poderia fazer, ele fazer uma puta de uma largada, não deixar o Hamilton passar, e na abertura de asa ele vai lá e dar o espaço pro inglês passar, sabe? Mas não, ele foi apático. Ele foi apático. Tanto é que aí isso que eu queria trazer é o seguinte: ele tá tão no mundo dele, não pensando no outro, que se você reparar na primeira curva, na primeira curva ele tocou com o Ricardo, e aí o Ricardo, enfim, acabou quebrando a asa, o Bottas rodou e caiu para a última. Ao primeiro momento, eu pensei assim, coisa de corrida, tava lá no meio do pelotão, o Ricardo tava com muita sede ao pote, tocou, não tinha espaço para os dois e rodou. Mas depois analisando, principalmente analisando em cima, dá para ver que naquela largada, tipo, Bottas tava no meio, certo? Você tem o Hamilton por dentro, você tem o Verstappen por fora. Ele já tinha sido pior que os dois. O que o cara faz? O cara faz a curva tangenciando. Ele parece que tava fazendo volta sozinho, certo? Ele sequer, ele já tava no meio do pelotão. Ele não tinha que tangenciar, não tinha que fazer a curva na tangente. É claro que ele vai fazer a curva mais fechada possível, mas ele literalmente traçou uma tangente como se estivesse abrindo uma volta sozinho, sabe? Ele já estava no meio do pelotão e tinha que fazer a curva pelo meio, igual o Verstappen que foi por fora. Imagina se o Verstappen por fora tenta tangenciar, faz strike. E foi o que o Bottas fez, bateu no Ricardo, que ainda tirou o Tsunoda e tirou ainda mais gente, se eu não me engano, né? Mais gente ficou para fora por conta disso. Eu acho que foi, e o Schumacher. Schumacher também não concluiu. Né? Você chegou a ver essa curva, ô Jonas? Cheguei a ver, sim. Eu concordo com você. Eu acho que ele vacilou. Eu acho que dava para ele ter segurado um pouco mais. Mas aí também, eu vou falar uma coisa. Eu vou botar um pouco de culpa na Mercedes também. Porque devem ter enchido o saco dele. Em vez de, sei lá, velho, faz a sua, larga aí. O Hamilton vai largar atrás de você. Mais pra frente a gente faz umas 2, 3 voltas na frente e chamava ele pro box. Sei lá, fazer alguma coisa assim, sabe? Não, abre a asa. É só manter. Tipo, e abre a asa. Não tem aquele famoso ditado que você não ganha uma corrida na largada, mas pode perder na largada? Foi isso que aconteceu. Sim. Então, deixa o cara correr. O Hamilton, era difícil de passar no México. O Hamilton, talvez não, mas era muito possível que ele conseguisse segurar o Verstappen em um tempo. Então, o Verstappen ia ficar lá atrás, não conseguindo passar. A hora que ele cansasse, né, que o carro se estressasse muito, que ele tivesse que dar um espaço, porque isso acontece por causa de temperatura de freio e tudo mais, era a hora que os dois podiam pegar e trocar, o Bottas e o Hamilton. Mas aí por isso, nessa aí que eu jogo um pouco de culpa da Mercedes também. Porque deve ter sido isso, deve ter enchido o saco desde pouco depois que o Bottas pegou o troféuzinho do Fangio, até 1 minuto antes, até 2 segundos antes de a luz vermelha apagando, eles devem ter falado, deixa o Hamilton passar. Aí, isso que aconteceu, entendeu? Tipo assim, lógico, é culpa do Bottas também, mas, falta de, sei lá, de imaginação um pouco da Mercedes, cara, dá um tempo, sabe? Deixa os caras correrem livres, sabe? Tipo, se deixa os dois correr, os dois fazem a curva, o Bottas faz a curva do jeito dele, deixa ele fazer, talvez ele tivesse aberto mais, fechado o Verstappen pra fazer a tangência direitinho. Mas não, aí ficou nessa, acabou formando a linha de 3 e o Verstappen passou os dois. Eu vou te falar porque que eu não concordo com você sobre isso, do tipo, não nessa coisa de tipo, ficar na orelha dele falando para ele fazer. Eu vou te falar porque que eu não concordo com isso. Porque é o seguinte, o Hamilton é a única esperança da Mercedes de tirar o campeonato do Verstappen e atualmente é a única esperança de tirar o campeonato da própria Red Bull. Então, além de tudo, ele tem que contar... é nesse momento que o Bottas, mais do que nunca, é imprescindível. Porque até o ano passado, o Bottas foi visto porque tinha o melhor carro e ponto. E assim, ele tá frustrado, na boa, problema dele. Ele é piloto da Mercedes. Ele já foi chutado. Problema dele. É nesse momento que ele tem que provar o valor dele, até para falar assim, olha, puto, tá vendo? Vocês tinham... Sabe, ele tinha que dar a garra pra Mercedes ficar arrependido de ter tirado o Bottas, sabe? Porque o cara, ele não precisou ajudar o Hamilton em 5 anos. Não precisou em nenhum momento, sabe? Até em momentos que ele não precisava, porque o Hamilton era líder, ele deu a passagem pro Hamilton. Agora que tá precisando, ele vai furar?
Então, desculpa, cara, não acho. Sabe assim, o cara nunca fez nada porque não precisou. Agora que precisa, o cara não faz? Não concordo. Mas eu não acho que é furar. Eu não acho que é furar. O que eu acho que é o seguinte, só para concluir. Eu acho que assim, a gente não pode levar em consideração a apatia do Bottas para cobrar dele algum tipo de atividade. Porque assim, fala assim, tadinho, ele tá lá de saco cheio, faz lá a tua corrida e tal. Não, cara, agora o negócio. Tipo, a fase de faça a sua corrida e dê o seu melhor, acabou. Agora a fase a gente tem que ganhar esse campeonato, e o Hamilton é o cara que tem lá na frente. Você tem que ajudar ele a todo custo. Eu não concordo com você por conta disso só. Eu não tô achando o Bottas, coitadinho, foi chutado nem nada. Eu acho que ele foi chutado por merecimento, assim, tipo, se ele fosse um pouquinho melhor, tivesse resultados mais consistentes, ele não teria sido chutado. Mas nesse caso, eu acho que a precipitação e talvez essa coisa de querer colocar o Hamilton em primeiro o mais rápido possível na corrida acabou estragando a corrida dos dois, na real. Então eu acho Nossa, cara, mas mas tipo, na largada onde o primeiro é o Bottas e o segundo é o Hamilton, era coisa, tipo, não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, mas era uma coisa que eles deveriam estar relativamente acostumados a fazer. Mas não tem como, cara, você não tem como saber o que os outros vão fazer, entendeu? Então não dá pra você pegar e apostar tudo na largada e falar, vamos trocar aqui agora. Se eles tivessem segurado um pouquinho mais e tivessem feito isso numa parada de boxe, alguma coisa, ia ser uma coisa muito mais segura do que tentar fazer na largada. Entendeu? Não, tudo bem, mas o que eu tô te dizendo é o seguinte, mesmo que mesmo que o Bottas, vamos fazer uma simulação. O Bottas, acidentalmente, entre aspas, larga mal, certo? Ele tá logo atrás do Verstappen. Ele larga, não vou dizer largar mal, mas ele larga menos bom e fecha o Verstappen na reta mesmo. Tipo, o Hamilton embicou para a esquerda, ele embica para a esquerda. O máximo que vai acontecer é o Hamilton e o Pérez passar, e você vai ter Hamilton em primeiro, Pérez em segundo, e o Verstappen vai estar em quarto. Pronto, muda o jogo. Não era uma questão do tipo, deixa o Hamilton passar. Fechar o Verstappen era mais negócio, deixar o cara travado, fechar ele ali, tipo, não, eu vou segurar o cara a todo custo, mesmo que ele vai para dentro, vai para fora, vem para fora, deixa o Hamilton e o Pérez passar. Aí depois ele tenta lá brigar, mesmo que ele perca a posição, depois eventualmente pro Verstappen, ainda assim seria Hamilton em primeiro e Verstappen em terceiro. E essa é uma diferença muito grande. Sim, mas aí eu falo, porque talvez a Mercedes não falou isso, talvez a Mercedes falou, deixa o Hamilton passar, não fecha o Verstappen. Se tivessem falado fecha o Verstappen, eu concordaria com a tática. Agora falaram não, deixa o Hamilton passar, e aí deu o que deu. Isso. Tudo bem, mas o cara não é um robô também, sabe? Assim, tipo, ele não é um robô, mas tá no modo robô. É isso que eu tô falando. Ele só faz aquilo que estão mandando para ele fazer. Se ele tivesse numa fase um pouco mais inspirada, talvez ele pensasse em outras alternativas e não fazer tão robótico aquilo que foi falado, sabe? É mais por isso, assim, tipo, eu fico mais incomodado com a apatia do Bottas numa situação tão, vou dizer, comum para eles, sabe? Porque o Bottas tá sempre na frente, o Hamilton também. Sabe, eles estão acostumados a largar na frente, eles estão acostumados com pessoas querendo passar eles na largada, porque por muitos anos era a oportunidade das equipes ganhar a corrida, era ganhando passando na largada. Sabe, se você pega uma boa largada em Mônaco, uma boa largada em Monza, pode ser o motivo da vitória de muitas equipes. Então todo mundo estava atrás dele. Então, pelo menos nisso, eles tinham que estar bem treinados, em saber defender boas largadas do oponente. Eu não sei, eu penso assim, pelo menos, né? Mas nesse bate-bola eu vou passar pro Daniel, porque aí eu quero que ele faça o voto, a escolha de Sofia. Você tá do meu lado ou tá do lado do Jonas? Pronto, falei. Honestamente, eu não espero muito do Bottas, cara. Então, eu não sei o que se passou na cabeça dele. O que faria sentido é o que o Marcão falou. Ele marcar o Verstappen, se concentrar em não deixar o Verstappen passar, e não ficar pensando, eu tenho que deixar o Hamilton passar. Eu não sei o que acontece com o Bottas, cara. Eu desisto desse cara. Ai, cara, não, muito. Mas eu acho que o Daniel matou a pau. Como a gente não sabe o que se passa na cabeça do Bottas, então não dá pra falar que ele. Quer dizer, pode até falar que ele deveria fazer, mas não que ele vai fazer. Mas eu ainda acho que devem ter falado muito mais pra ele deixar o Hamilton passar do que fechar o Verstappen. Então aí. Sim. Ele pegou e fez o que falaram. Então. Tipo assim, se no final deu errado, eu coloco um pouco de culpa na Mercedes também. Muito bom. Beleza, acho que falamos até demais para uma pessoa que terminou em 15º, viu? Vou te falar, viu? Porque, é o 15º colocado mais falado da história do podcast, com certeza. Isso você pode ter certeza. Bom, agora vamos seguir, já falamos da largada, agora vamos seguir a nossa ordem aqui, né? Falando primeiro
do pódio, né? E depois aí a gente vai escalonando até os demais. Bom, vamos começar com o Max Verstappen, que também já falamos um pouco, fez uma largada incrível, foi um pilotaço, tava com o carro na mão. Para mim, só provou que aquela pole foi mais acidental do que um mérito ali, tipo, foi um coelho da cartola, ou uma cartola do coelho, como eu costumo falar, que o Bottas achou, e aí, mas na largada não deu, passou, sabe, com poucas voltas já estava com 6 segundos de vantagem, o cara fez o que quer, deu para ver que ele estava mantendo o carro com tranquilidade, assim, sabe, 2 décimos aqui, 2 décimos lá, tal, não teve nem tanto rádio com ele, só mais na parte do final de conseguir ver quem conseguia a volta mais rápida, né, e o Bottas conseguiu a volta mais rápida ainda, né, não podemos esquecer desse detalhe, né, que a Mercedes ainda parou ele 308 vezes, até, 2 vezes a mais para poder conseguir essa volta. Deve estar trocando até agora o pneu dele. Mas assim, o Verstappen foi lá, fez uma corrida incrível, liderou de ponta a ponta, fez uma parada impecável, estava dominando a corrida e venceu. Simples assim. Tão simples quanto e tão perfeito quanto. Você não acha, Jonas? Eu acho que total. Eu acho que depois que o ponto crítico era a largada. Passou os dois, só segurou. Tipo assim, como você falou, 2 décimos pra cá, 2 décimos pra lá, deve ter da metade da corrida pra frente, tava com uma vantagem tão grande isso. Pô, tudo que dava no carro, porque não ia alcançar. Se alguém tivesse chegando um pouquinho mais perto, era só acelerar um pouquinho, que ele já descanchava de novo. Então tudo isso ajuda ele num longo prazo do campeonato, né? Porque enquanto o Hamilton teve que ir lá forçar o carro inteiro pra ficar na frente do Pérez, o Verstappen poupou o equipamento máximo que dava. Então, assim, se alguma quebra, lógico, pode acontecer de qualquer jeito. Mas fica um pouco mais difícil para a Red Bull do Verstappen, por exemplo, quebrar, porque o cara poupou as peças ali que dava, lógico, né? Poupa do jeito que dá, né? O cara não acelera tudo que tem, não freia tão dentro, só o quê. E aí vai chegar com o carro mais inteiro nessas 4 últimas etapas aí do campeonato. Com certeza. Falando um pouquinho de... bom, passar para o Daniel, você tem algo a destacar aí do Verstappen? Não, só o cara fez uma corrida de campeão esse final de semana, cara. Fez aquela baita ultrapassagem, dominou, foi uma corrida de campeão, cara. E aproveitando o momento, ô Daniel, você acha que a próxima corrida aqui no Brasil, com certeza, é uma pista tradicionalmente Red Bull. O que você acha das próximas 2 corridas, que é uma incógnita para a maioria? Você acha que tem mais cara de Red Bull ou mais cara de Mercedes? Aí eu não sei dizer, mas eu acho que vai dar Red Bull também. Tá, não, beleza, então, tudo certo. Falando de Lewis Hamilton, eu achei... Posso dar os starts rapidinho do Verstappen com essa vitória? Vamos dar os starts aqui dele. Vamos lá. É o primeiro vencedor, a primeira pessoa que venceu 3 vezes no México, né? Tinha um monte de gente empatada com 2. Era ele, o Jim Clark, o Alan Prost, o Mansell e o Hamilton. Agora o Verstappen é o único com 3, o maior vencedor do México. Legal. Também ele é o cara que mais liderou voltas no México, passou o Jim Clark. Aumentou a liderança dele no campeonato. O Verstappen ganhou em todas as pistas até agora que são mais altas na Fórmula 1. Ele ganhou as 2 no Red Bull Ring, ganhou em Spa, que também tem uma altura um pouco maior, ganhou no México, e só falta ele ganhar no Brasil, que ele vai fazer vai fazer os 7 picos lá da Fórmula 1. Deixa eu ver o que mais é essa. Essa é a segunda vez seguida que a gente tem Verstappen, Hamilton e Pérez no pódio. Depois eu vou falar, à medida que a gente vai falando dos outros pilotos, eu vou falando mais stats aqui. Maravilha, então, vamos seguir desse jeito. Falando um pouquinho de Lewis Hamilton agora, eu achei ele um pouco apático desde a classificação. Eu achei que ele ficou chateado de não ter ficado em primeiro na classificação, e aí depois, enfim, ele tomou o passadão lá do holandês voador, terminou a corrida, mas assim, tá com uma cara de jogo ganho, sabe? Jogo ganho não, jogo perdido, né? Abatido? Eu achei ele abatido. Eu achei sim, ele tava... Não vou dizer abatido do tipo cansado, nem nada, mas sabe assim, putz, fiz tudo que dava, sabe assim, tipo, não é o mesmo Hamilton que falar assim, não, eu vou fazer tudo que dá mais um pouco e ganhar uma corrida com 3 rodas, sabe? Que nem ele fez em Silverstone no passado. Não, tipo, ele, não sei nem se foi ano passado ou em 2019, já perdi a referência, mas o Hamilton eu senti aquilo, do tipo, putz, fiz tudo que dava, me esforcei, não deu, tomei baforado ali do Pérez, sabe? Dá pra ver que ele tá bem descontente. Eu acho que foi uma daquelas corridas que ele sentiu, sabe? Tem algumas vezes que ele sente bem. Essa foi aquela que foi aquele cruzado que o cara balançou mesmo, sabe? Eu acho que... Deu
Teve até aquele rádio no meio da corrida que ele perguntou pra equipe, vocês ainda estão aí? Não, tipo, a corrida tava tão emocionante que nem o pessoal do rádio tava falando mais com ele. Tá tudo bem, tá tudo bem, tudo certo aqui. Tem água, tem café, quando precisar de banho já foi, quando você acabar de bem alimentado. A Heineken tá gelando aqui na geladeira, quando você acabar aí a gente tipo, o Roscoe tá tudo certo, tá comendo a ração dele, tá tudo certo, tá tudo bem, e aí? Tá, como é que tá? Sabe, então, tá muito assim. Mas eu acho que principalmente ali quando ele tava pesando depois da corrida, o Hamilton deu pra ver que eu acho que nessa, talvez, lógico que ele não vai falar isso, foi quando ele falou assim, eu acho que subiu no telhado, o campeonato é deles. Eu fiquei com essa impressão dele também. Sim, também acho, mas não foi uma corrida ruim, né? Só foi uma corrida. Exatamente, não foi corrida. Ele fez uma corrida boa, só que para ele ganhar nessa corrida, tinha que ser uma corrida fenomenal, espetacular, incrível. Então, tipo, não rolou. Tinha que ser aquela corrida que o cara suava sangue assim e conseguia ganhar. E não rolou. Ele chegou em segundo, que eu acho que só não deu. Pelo carro que ele tava, como a Red Bull tava muito à frente, ele até fez mais do que teoricamente deveria, vamos falar assim, mas não deu, cara. Ele chegou lá, sei lá quantos segundos, quase 20 segundos atrás do Verstappen, né? 16 segundos. 16 segundos, Chegou com a diferença de mais 15 segundos, não deu. Se você for ver que comparado e tudo mais, 71 voltas, o Verstappen tava o quê? 3 décimos rápido por volta com ele, deu isso daí. Então, era isso, não tinha como. Essa vez não tinha como. E aí você vê, só concluindo, você vê o seu principal rival, que tá com um nível de pilotagem incrível, que o Max Verstappen tá realmente com um nível de pilotagem muito, muito bom, nível de campeão. E o carro tá perfeito pro cara, você se abate, não tem como você não sentir um negócio desse. Eu tava ouvindo a live do Grande Prêmio, passar pro Daniel agora, e uma coisa que eles comentaram é que talvez o que esteja pesando na cabeça do Hamilton é que, eventualmente, essa pode ser a possível última chance que ele tem de superar o Schumacher, porque a próxima era ninguém sabe o que vai acontecer, pode mudar tudo, eles podem ter o pior carro do grid. E hoje eles sabem que tem um carro muito bom na mão, que já ganhou toda a hegemonia, fez toda a hegemonia híbrida, né? A primeira geração híbrida, e vai faltar só essa para poder fechar a trinca completa. E o pessoal chegou a analisar falando assim que isso também está pesando na cabeça dele. Você acha que esse tipo de coisa passa na cabeça dele agora? Ou você acha que não, é só o momento mesmo, só porque ele perdeu a corrida? Eu acho que passa, mas eu não sei se isso pesa tanto pro Hamilton, cara. Você já tem 7 títulos mundiais, já ganhou tanta coisa, já quebrou tanto recorde. E o Hamilton tem essas fases também, que você vê que ele fica desanimado, assim, começa a dar uma caída e de repente, quando você não espera, vai superar tudo numa corrida e domina. Então acho que é um pouco da personalidade dele também. Tem isso também, né? Ele acho que ele pega, remói, traduz aquilo e depois ele tenta sair. De repente, sei lá, a corrida que vai acontecer no Brasil, o cara vai lá e domina tudo e pronto, tô de volta pro jogo, sabe? E pode acontecer. E é uma pista que ele gosta, né? Uma pista que, enfim, já falaram N vezes, infinita vezes, o quanto que ele gosta do Brasil, Senna e tudo mais. Então é realmente uma chance, eu acho que é uma oportunidade que ele pode ver ali de tentar se recuperar no Brasil. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer mesmo, mas que ele sentiu. Falando de Sérgio Pérez, você vai falar das estatísticas do Hamilton? Tem alguma? Acho que o Hamilton é a única estatística que tem, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não, só tem que ele acabou pela 5ª vez em segundo nessa temporada, sempre atrás do Verstappen. Toda vez que ele vai maior número de rádios desanimados. Exatamente. Mas esse é bem óbvio, né? Porque se o Bottas está em primeiro, o Hamilton não vai acabar em segundo. E como o Pérez só ganhou uma corrida, então toda vez que o Hamilton ganhou, o Verstappen ganhou, o Hamilton foi em segundo. Né? É uma estatística óbvio. Meio óbvia, mas também é uma estatística. Com certeza. Bom, vamos lá. Falando de Sérgio Pérez, eu acho que o Sérgio Pérez fez uma corrida muito boa. O fato de ele estar em casa, eu acho que mexeu nele, né? De alguma coisa ali no coração de ele fazer. Ele, por 2 vezes, tentou atacar o Hamilton, mas aí ele tentou por 2 voltas, praticamente cada uma delas, e aí não conseguiu. A gente sabe que depois dessas 2 tentativas, o carro de Fórmula 1 é uma coisa tão sensível que eles têm meio que o tiro único para fazer. Então eles preparam o carro, deixam, cozinham o galo, todo certinho e tal, e de repente falam, é agora. Aí ele vai dar tudo.
E nesse tudo, se não deu, não deu. Não tem muito o que fazer. E aí, o que ele tem que fazer? Tem que esperar recuperar o carro, recarregar a bateria, esfriar o freio, ajustar a temperatura do pneu e tal, para depois dar um outro tiro. Isso, eventualmente, pode levar 10, 12 voltas, fora que o pneu já gastou, né? Então, sempre, em situações como essa, normalmente a cartada é única. E teve um caso, né, que o Hamilton parou antes do Pérez, e o Pérez ficou 12, 13 voltas a mais na pista para poder fazer o pit stop, né? Então, qual que era a ideia? O Hamilton trocou, o Pérez iria andar 12 voltas, já sabendo que ele ia perder aquele tempo na frente, só que como ele ia ter o pneu mais conservado por 12 voltas, ele ia fazer os ataques. Eu ouvi algumas pessoas falando que foi uma estratégia errada da Red Bull, que eles não tinham como, que o certo seria acompanhar, escoltar e tudo mais, mas eu não sei se seria a melhor estratégia. Eu tendo a dizer que o Hamilton, por ser o Hamilton, eu acho que ia ficar na mesma coisa. Eu acho que se o Hamilton parasse e o Pérez parasse, ia ficar igual. Então aí o que eu acho? Eu acho que a Red Bull falou assim, a gente já entendeu que se ficar desse jeito, vai ficar do jeito que tá, e a gente quer algo a mais. Então para isso foi tentar uma coisa diferente. E na minha visão, apesar do Pérez não ter passado o Hamilton, e estamos falando do Hamilton, tá? Eu não tô falando sabe assim, não tô falando do Ocon que tá lá, sabe? É o Hamilton, o cara que sabe defender, é o cara que como o Daniel falou, já foi 7 vezes campeão e tal. Então não é uma coisa fácil de fazer, ao contrário, é muito difícil. Mas assim, se você parar estatisticamente falando, no final da corrida o Pérez continuou os mesmos 2 segundos atrás, mas é porque na última volta ele deu um tiro de tentar passar ele e não conseguiu. Só que se você parar para pensar que o Pérez ficou 2 segundos a vida toda atrás do Hamilton e na última volta, tirando na final lá, que não valia mais a pena, ele ficou a meio segundo, 1 segundo, então meio que a estratégia deu certo, ele ficou mais perto do Hamilton. Só não deu para passar, porque talvez o Pérez não seja um piloto tão arrojado e porque o Hamilton é um super piloto. Então, na minha visão, a estratégia foi correta. Foi tão correta quanto se ele tivesse seguido. E aí só ficou nisso, mas o Pérez, para mim, fez a melhor corrida dele nessa temporada toda. Você não acha, Jonas? Eu concordo. Eu acho só da estratégia, eu concordo com você. Talvez podia ter parado, eu não sei como é que tá o estado dos pneus, tá? Um pouquinho ainda mais depois para ter o pneu um pouquinho mais inteiro ainda pro final. Sabe, sei lá, talvez aguentasse mais umas 5 voltas, não sei. Em vez de parar na 40 igual ele parou, parar na 45, não sei. Mas vendo também, eu acho que daria no mesmo. Ele parando 3 voltas antes, 3 voltas depois, eu acho que o resultado seria no mesmo. Ele não teria conseguido passar, teria chegado ali a 1 segundo, segundo e pouquinho do Hamilton, e teria chegado em segundo e terceiro. Mas eu também acho que foi a melhor até do que a vitória dele no Baku, porque a vitória meio que caiu no colo. Foi a melhor corrida dele, e está sendo a grande fase do Pérez, que fez três pódios seguidos, né? E ele é o primeiro mexicano a liderar uma volta no Grande Prêmio do México, e o primeiro mexicano a terminar no pódio no Grande Prêmio do México. Então, assim, ele já fez história nessa corrida. Não, e o pai do Sérgio Pérez tá pulando até agora, né? Tá lá com os mariachi loucaço. Eu olhei assim, eu falei, mano, esse cara vai ter um infarto, mano. É o momento mais feliz da vida dele, dá pra ver no olho. O momento mais feliz da vida dele tá ali, cara. Ele tá muito feliz, muito feliz. Eu queria estar lá abraçando ele, sabe? Tipo, Tcheco, era isso que eu queria estar lá agora, tipo, falando, cara. Mas esse cara tá... E tava tão feliz quanto dava, porque assim, mesmo se eu tivesse passado o Hamilton, o máximo que ele ia chegar era segundo. Não tinha como ele ganhar essa corrida, a não ser que o Verstappen tivesse quebrado, batido, alguma coisa. Uhum. Então, ele fez o que dava. E como você falou, o Hamilton é um dos maiores pilotos de todos os tempos. Mesmo se ele chegasse muito perto, ia ser difícil de passar de qualquer jeito, né? Não dá pra saber se ele teria ultrapassado, mesmo se fosse em outra pista. A pista tivesse outro layout, com um monte de área de ultrapassagem, não dá pra saber se ele ia passar. Então eu acho que ele fez uma corrida muito boa, muito consistente, andou o mais perto possível do Verstappen, que é um piloto melhor que ele, isso é inegável, e deu calor no heptacampeão mundial, quase ganhou de um heptacampeão mundial. Então foi o melhor desempenho do Sérgio Pérez, talvez no ano, e um dos melhores da carreira dele. Nossa, eu acho que foi talvez a melhor corrida da carreira dele, talvez não em relação à vitória, aquela vitória que ele teve naquele circuito meio oval lá do Bahrein. Não, é Bahrein, mas não é Bahrein, né? Mas o Sakir. Eu esqueci. Sakir, isso. Que é naquele circuito meio oval. Eu acho que ali foi o grande brilho da carreira dele ali na história, né? E agora, mas eu acho que essa foi a segunda maior corrida da carreira dele. Foi realmente muito bonito, muito emblemático, merecido, sabe? Dá até pra fazer um roteiro de filme, assim, sabe? Netflix tem que aproveitar esses momentos para
para fazer essas matérias aí no Drive to Survive. E o Pérez, eu acho que ele pegou a mão, você não acha, o Daniel? Eu queria falar com você duas coisas. Queria saber o que você acha se ele pegou a mão do carro e o que acontece. Como o Bottas rodou e não pontuou e o Pérez e o Verstappen fizeram aí 40 pontos, o que acontece? A Red Bull, que eu mesmo já tinha descartado os títulos de construtores, e o Jonas também, agora está só a 1 ponto de empatar com a Mercedes. Você acha que esse jogo vira e a Red Bull também ganha construtores? Essa é a segunda pergunta. Então, a primeira pergunta é, você acha que o Checo pegou a mão do carro, finalmente? E você acha que a Red Bull vai ganhar construtores esse ano? Uhum. Eu, assim, não pegou a mão no carro igual o Verstappen, né? Porque ninguém consegue isso. Mas sim, acho que dessa vez ele se adaptou. Ele fez realmente a melhor corrida do ano, não ultrapassou o Hamilton, mas também era o Hamilton de Mercedes numa pista que é difícil de ultrapassar. Tanto que o Kimi, pelo que eu me lembro da corrida, ele ficou entre 7º e 8º o tempo todo e terminou em 8º. Sim. De Alfa Romeo, não conseguiram ultrapassar ele. E espero que ele continue assim, né? E... Qual era? O campeonato de construtores. Meu, a mesma coisa que você, eu já tinha desencanado, pensei, vai dar Mercedes, não tem mais como a Red Bull chegar, mas agora eu tô achando que a Red Bull ganha, cara. O Bottas, sei lá, e o Pérez pegou a mão, cara. Você acha que você falou que não melhor que o Pérez tá correndo, não melhor que o Verstappen, obviamente, mas melhor que o Gasly e o Ocon nas suas épocas? Acho que sim, agora Albon, né? Acho que sim. E Albon, Ocon, Albon, falei errado. Gasly e Albon, exato. Sim, eu acho que agora sim. Eu acho e que agora Jonas? sim. Eu também acho que ele tá fazendo mais que fizeram Gasly e Albon nas suas épocas de Red Bull. Eu acho que agora, acho que no começo do ano a gente achou que tava se pagando, né, a aposta da Red Bull no Pérez, aí depois a gente achou que não, mas eu acho que até o final do ano a gente vai ver que foi uma decisão acertada, que a experiência e o jeito do Pérez de acertar, cuidar do carro, eu acho que vai valer a pena. Eu acho que ajudou nesse pulo que a Red Bull deu também para alcançar a Mercedes aí. É que eu fico meio assim, porque o Pérez foi isso que você lembrou agora, Jonas. Tipo, no começo não estava tão bem, 5 corridas, ganhou a corrida, a gente agora vai, e aí não foi, e agora tá indo de novo, e aí, então não sei se ele tem essas fases, que ele melhora e piora também, ou se ele pegou mesmo a mão de vez no carro. Parece mas que eu sim, acho que espero que sim. Desde as férias do meio do ano, ele tá tendo resultados mais consistentes, não foram só as 3 últimas que ele fez pódio, né? Ele foi bem em quase todas aí. Ele ainda tem um bom problema de qualifying, né? De não conseguir largar muito à frente. Mas agora que ele tá conseguindo largar em 3º, 4º, ele tá chegando ali na onde dá, né? Que é 3º e 4º, atrás de Hamilton, atrás de Verstappen. Então era isso que tava faltando. Agora que ele tá conseguindo largar ali entre os 5 primeiros, ele tá fazendo boas corridas. É lógico que se na próxima corrida ele for largar em 12º, vai ser muito difícil ele chegar em 3º. Não impossível, mas muito difícil. Mas eu acho eu acho que ele tá pegando o jeito do carro, sim. E eu vou até dizer um pouquinho mais. Eu acho que no título de construtores, na verdade, a gente tem 312 no título de construtores, deixa eu ver aqui. 378,5 para 478,5 contra 477,5. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte: hoje tá 0-0 e a gente vai ter um campeonato de 4 corridas para construtores. Porque agora, tipo, todas as vantagens que a Mercedes tinha não tem mais, né? A diferença de 1 ponto. E agora tá 0-0, porque esse 1 ponto não significa nada. Porque um primeiro do Verstappen, pronto, já tira isso. Mesmo que o Hamilton termine em segundo e o Pérez e o Bottas não pontuem. Então, isso já vai fazer toda a diferença. Então, a gente tem um mini campeonato de construtores entre a Mercedes e a Red Bull de 4 corridas. Então, a coisa fica bem mais emocionante nesse sentido. Mesmo que eu tava pensando assim, mesmo se, por exemplo, chegar Verstappen, Hamilton, Bottas e Pérez, a Red Bull já passa. Sim, passa. Porque os 25 vale mais. Os 25, a 26 seria 18, e 15 que dá 43, e 25 e 12 que dá 47. 33 isso, e 37. 33 e 37, isso. É isso? Isso aí. Isso aí. Humanas aqui é ruim de matemática, mas passaria, entendeu? Então, como você falou, agora tá 0-0. Mas vocês acham que vai dar Red Bull ou Mercedes? Agora, é assim, tipo, quando a gente achava, a gente não contava com a performance incrível de Valtteri Bottas ajudando a Red Bull, né? Então, a gente não esperava que a gente ia ter um piloto tão competente para ajudar o time adversário. Mas eu acho que agora, contando com isso, no 0-0, eu acho que dá Red Bull.
Eu acho que agora é da Red Bull. Eu também acho da Red Bull, até porque eu acho que vão vir 2 pistas aí que estão falando que é mais cara da Red Bull e 2 mais cara da Mercedes. Só que aí, as pistas que a Red Bull tá indo bem com os dois, né? Com os dois, tipo, chegando primeiro e terceiro e tal. As pistas que a Mercedes tá indo bem, chega o Hamilton, aí chega o Verstappen e o Norris, sabe? O Bottas não tá fazendo o terceiro lugar. Então, por isso que eu acho que pode dar Red Bull no final do ano. E aí vai fazer os dois, né? Vai fazer a mesma coisa que fez na época do Vettel, ganhar pilotos e construtores. É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Mas eu acho que agora vai dar Red Bull. Por conta desses detalhes que o Jonas falou mesmo. Bom, vamos lá. Falamos bastante. Até para uma corrida chata, a gente já extraiu bastante caldo, viu? Esse Juicer tá bom, cara. Eu posso falar só mais uma estatística? Que o Verstappen chegou a 9 vitórias pela Red Bull e agora ele se transformou no piloto com o maior número de triunfos em uma temporada com motor Honda. A marca antes eram 8 corridas em 88 que o Senna fez. Ganhou 8, o mesmo piloto ganhou 8, né? Ainda não vai alcançar, porque nesse mesmo 88, acho que o Prost ganhou 7. Então a Honda ganhou 15 de 16, só perdeu uma. Então, tipo, acho que não vai conseguir a Honda ganhar 15 corridas esse ano, acho que não tem nem como. Mas ainda tem o Verstappen agora é o piloto com mais vitórias com motor Honda na mesma temporada. Eu não gosto muito dessas estatísticas, não, porque fica procurando. É assim, não que não seja inútil, eu acho que é uma estatística legal, mas eu acho que é uma estatística injusta. Porque tem 20, bem mais corridas. Lá vai fumaça de... Então eu acho que esse tipo de estatística tinha que ser calculado na base da porcentagem. Só a minha opinião. Tem 50% mais campeonato do que tinha na época do Senna, né? Exato. Então, assim, tipo, antes era 7 de 16, então é 51% de 52% de vitória. Agora a gente tá falando de 9 de 23, sabe? Não bate, sabe? É bem menor, dá tipo 30% praticamente. Não, 30 não, dá uns 35%. Mas ainda assim, eu acho que esse tipo de estatística tinha que ser na base da porcentagem. Mas, enfim, para outro podcast, isso daí, senão vai se alongar demais. Falando do 4º ao 10º agora, eu vou dar um destaque especial, obviamente, para o Gasly, mas a gente teve, vou falar do 4º ao 10º, a gente teve Gasly, Leclerc, Sainz, Vettel, Raikkonen, Alonso e Norris. Eu vou deixar o Gasly por último, porque aí eu vou falar vou falar bem mais rápido da questão dos demais. O Leclerc, ele correu mal, eu não gostei da corrida dele, ele estava segurando o Sainz estava muito mais rápido que ele, a única coisa é que o Leclerc largou melhor que o Sainz, e aí ele ficou lá atrasando a vida do Sainz um tempão. O Sainz chegou a comunicar no rádio que queria passar o Leclerc para tentar passar o Gasly, não conseguiu passar o Gasly, e aí ele teve que devolver a posição. Só que o Sainz abriu tipo um caminhão, abriu uma luneta na frente do Leclerc, ele foi obrigado a devolver a posição mesmo assim. Embora eu não goste de ordem de equipe, eu achei justo, porque tipo, ele estava na frente e ele está disputando a corrida. Não quer passar, passa, entendeu? Basicamente isso. O Sainz fez uma corrida legal, também não alcançou, mas estava lá. O Vettel me surpreendeu, terminando aí em 7º, né? Eu acho que são as grandes oportunidades dessas pistas que ninguém passa nada, ninguém passa ninguém. O mesmo eu digo pro Raikkonen, que terminou em 8º, Alonso em 9º, então aí o trio melhor idade conseguiu pontuar. E em 10º, o Lando Norris, que tá, olha, a segunda metade da temporada dele tá ruim, viu? Acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar do Gasly, que fez uma corrida impecável, fantástica. Ele ficou naquele limbo que eu sempre falo, muito longe do 3º e muito longe do 5º, né? Então ele correu sozinho, ele mesmo falou isso, falou assim, corri solitário, não aconteceu nada e tal. Mas, puta, o cara terminou em 4º, velho. Uma AlphaTauri, que é um carro, sabe, assim, ele não é de meio de pelotão, ele é de fundo de pelotão. E, sabe, assim, o cara tá empatado com a Alpine, que tem 2 pilotos, um que já ganhou corrida. Pelo amor de Deus, que pilotaço. Olha, eu acho que ele tá dentro do meu top 3 de melhores pilotos da temporada inteira. É isso que eu tinha para falar. Vou passar pro Daniel dessa vez. Pode fazer a sua análise aí. Pode fazer só uma análise rápida mesmo, se quiser. Do 4º ao 10º, fica à vontade. 4º ao 10º? Gasly é isso que você falou. Leclerc e Sainz, o que eu tenho para dizer é que eles são bem parecidos em corrida. Igual eu estava falando com o Jonas aqui antes de começar, o Sainz é um cara subestimado até. Gostei de ver o Vettel nos pontos, porque eu sempre torço pro Vettel, Kimi também. E sobre o Lando Norris, eu tô na dúvida se o Lando que sentiu alguma coisa depois de perder aquela corrida na Rússia, ou se foi a McLaren que não foi pra frente depois dessas últimas corridas, né? Que eles praticamente iam ganhar 2 seguidas, e aí
ficaram bem para trás da Ferrari depois. Uhum. Pois é, eu falo só respondendo um pouco do que você falou do Norris, eu acho que ele sentiu, eu acho que a McLaren não investiu mais, mas eu acho que é muito pouco para, assim, se o Norris ficasse em sétimo atrás do Leclerc e do Sainz, eu acho natural, porque a Ferrari está investindo dinheiro no carro desse ano ainda, e isso mostra o equilíbrio que o Leclerc e o Sainz estão tendo, eles estão com uma diferença muito pouca de pontos entre eles, só que para o Norris ficar atrás de uma Alpine, de uma Aston Martin e de uma Alfa Romeo, eu acho que fala mais do piloto do que do carro. Esse é o meu ponto de vista. Jonas, para você, do quarto ao 10º aí. Eu do Gasly eu concordo. Tá sendo dos top. Acho que ano passado ele já estava entre os top 5 pilotos. Esse ano, com certeza, para mim, tá entre os top 3 da temporada. Fez essa corrida solitária, mas foi impecável, né? Tipo, o que dava para fazer ele fez. E aí, com isso, ele chegando em quarto, a gente teve 3 motores Honda entre os 4 primeiros, o que também mostra que a Honda estava bem adaptada mesmo ao México, né? A Ferrari, eu concordo com você, que eu acho que o Leclerc foi mal, segurou o Sainz, devia ter deixado ele passar antes. Talvez o Sainz até conseguisse pegar o Gasly, só que aí quando o Leclerc deixou passar, o Gasly já estava muito na frente, aí até alcançar e passar demora. Eu acho agora, nesse momento, que o Sainz está melhor que o Gasly. O Sainz está melhor que o Gasly também na Ferrari, sim, mesmo o Gasly tendo uns anos. O Sainz ainda também peca o Pérez um pouquinho em classificação, mas chega na corrida e destrói. Eu acho que o Sainz tem um ritmo de corrida muito melhor que o Leclerc. Eu acho que o Leclerc é mais volta rápida e o Sainz tem um ritmo mais constante de corrida. Os velhinhos aí, o Vettel, Raikkonen e Alonso, achei bem legal os 3 terminarem nos pontos. E aquilo que você falou, né? Esses caras com experiência, eles sabem quando eles estão nessa posição de que eles conseguem manter, segurar bem esses lugares numa pista. Eles sabem ficar no meio, né? Eles sabem manter o carro no meio da pista, basicamente. Eles sabem os atalhos dessas pistas aí, conseguem marcar pontos. O Vettel marcou 6, o Raikkonen 4 e o Alonso 2. Muito legal. E sobre o Norris, eu acho que tem a ver que a McLaren parou no tempo, mas eu acho que ele sentiu depois da Rússia, porque se não tivesse acontecido a batida entre o Ricardo e o Bottas, o Ricardo estava melhor que ele o final de semana inteiro e não foi o primeiro. A última corrida nos Estados Unidos, o Ricardo foi melhor que o Norris também. Então, eu acho que ele sentiu um pouco, sim, a questão lá de perder a corrida na Rússia. Tem que dar uma chacoalhada nisso, para ver se melhora um pouco. Mas a Ferrari, como você falou, continua investindo e tem dinheiro infinito, apesar do teto de gastos. E a McLaren já deve ter largado o carro para pensar no carro do ano que vem, porque não tem dinheiro infinito. Aliás, o dinheiro deles é bem infinito, tiveram que até que alugar a sede deles lá. Então, é mesmo? A McLaren construiu aquela sede super bonita, vendeu e agora tá alugando dos caras que eles venderam, entendeu? É muito doido isso. Então, ele vendeu para alugar. Nossa, que doido. Ele vendeu e agora tá alugando porque parece que assim eles economizam, entendeu? De algum jeito. Não sei como. Tipo, arrendou, né? Exatamente. Eles venderam com 10 bilhões, sei lá quanto dinheiro foi, e tô pagando 1 milhão por mês. Então, acho que vale a pena, de algum jeito. Entendi. E é isso. Eu acho que entre esses 10, a McLaren começou a ficar devendo um pouquinho mais, o Norris tá devendo um pouquinho mais. Eu acho que aquele Norris da primeira metade do ano, tudo mais, deu uma apagadinha. Eu acho que a chuva levou um pouco, aquela chuva que ele decidiu ficar na pista, levou um pouco da confiança dele junto ali pelo ralo. As duas chuvas, né? Porque a chuva de Spa ele também bateu na classificação, né? Mas ali ele ainda estava bem, tanto que ele foi bem depois em várias corridas. Eu acho que a da Rússia lá, que ele ia ganhar, era certeza que ele ia ganhar aquela corrida. Aí ele decidiu ficar e teve todo aquele entreveiro de McLaren chama, não chama, eu fiquei, não fiquei, chamou com veemência, não chamou, acabou afetando um pouquinho da confiança dele. Mas eu acho ele muito bom, eu acho que talvez não esse ano, porque tem poucas corridas, no ano que vem ele volta muito forte, sim. Vamos torcer. Eu acho que sim, é muito novo ainda, enfim, não é o primeiro nem vai ser o último cara que vai ficar um pouco mais para baixo por conta de um erro, sabe? E tantos outros que foram... se você vê nesse ano mesmo, gente mais graúda, o Hamilton sentiu, o Russell, mesmo na faixa de idade sentiu, eu acho que tem esse ano, como tem muita corrida, tem muito drama, né? Então esse é um drama que ele tá passando agora, mas muita gente passou por vários dramas essa temporada. O Bottas sentiu... Nossa, e você falou uma coisa importante, né? Muita corrida, o psicológico desgasta bacana, né? Desgasta um bocado bem. Exatamente. Você pensa que você tem que entregar resultado a cada 15 dias, às vezes a cada semana, sendo que acabou de passar por alguma coisa que não foi tão agradável,
é complicado voltar, sabe? Tipo, realmente o psicológico do cara tem que ser muito forte. E o Norris é super jovem, então às vezes deixa se abater um pouquinho mais. Mas eu acho comum, eu acho normal também. Não vou criticar ele, eu acho ele um excelente piloto. Eu ainda acho que ele é um dos grandes nomes do ano, que você falou lá do Gasly. Top 3, eu acho que tá o Verstappen, ele e o Gasly ainda. Mas tá sentindo. E a McLaren também não tá entregando o que entregava, né? Também não era uma pista muito favorável para Mercedes, mas ficou devendo. Com certeza. Falando só para concluir esse miolo da galera aí da Ferrari e da McLaren, a gente está tendo agora um momento de desequilíbrio, né, da McLaren, e enquanto a Ferrari ela está mais equilibrada do que nunca. Eu nunca vi uma Ferrari tão equilibrada com uma dupla de pilotos quanto agora. Nem na época de Alonso e Massa, nem da época de Schumacher e Barrichello ainda, que diria... nunca vi isso, sabe? Tirando a época que a Ferrari tava ruim. Eu ia falar isso, já vi. Tipo, sei lá, você tem Capelli e De Césares, aí tudo bem, aí você tem dois piores pilotos da história. Berger e Alesi, os dois estavam numa draga, e aí a Ferrari tava, aliás, os dois não, Berger e Alesi. Aí estamos vendo, não, tô falando de equilíbrio em alto nível. São pilotos legais, mas aí era a Ferrari que tava ruim, então os dois estavam equilibrados porque nenhum dos dois marcava ponto. Exatamente, exatamente, equilíbrio, nenhum dos dois marca ponto. Aí não tô falando disso, tô falando de equilíbrio mesmo, de alto nível. Mesmo quando era Leclerc e Vettel, Leclerc deu um baile no Vettel, ou Vettel e Raikkonen, o Vettel era muito superior ao Raikkonen. Eu não vi dois pilotos tão sintonizados em alto nível entregando como esse, não consigo ver. E já a McLaren é o contrário, né? Ela estava muito bem com o Norris e o Ricciardo estava péssimo. E agora a gente está tendo sinais de que o Ricciardo está indo bem e o Norris está indo mal. Então, há um descompasso ali, onde um está indo bem e o outro está indo mal. Tudo bem que o Ricciardo foi mal, mas ele foi mal porque bateram nele, enfim, toda aquela história que pode acontecer numa corrida. Mas é como o Jonas falou, se por um acaso ele não tivesse batido e tudo mais, provavelmente ele estaria na frente do Norris ali, provavelmente ele estaria estaria em sétimo, atrás do Sainz, e o Norris sequer pontuaria e terminaria em 11º. Você não acha, não? Isso é para mim e pro Daniel, desculpa. O primeiro que falar. Então, você não acha, não? Daniel, o que você acha? Peraí que eu até me você me perdi um pouco. Repete a pergunta, Marcão. Repete a pergunta, por favor. Você não acha, assim, a gente está tendo um equilíbrio em alto nível da Ferrari. Sim. Em compensação, a gente está tendo um desequilíbrio da McLaren, onde quando um tá bom, o outro tá ruim e vice-versa. Você acha que é circunstancial ou realmente isso está acontecendo a temporada toda? Eu acho que é circunstancial. Assim, o Ricciardo, eu acho que ele tem um pouco de problema para se adaptar com o carro. Se for ver pela Renault, ele demorou um pouco para se encontrar. Quando se encontrou, saiu, mudou para a McLaren, começou a melhorar agora. O Lando Norris parece que não está nessa fase muito boa, mas eu acho que ele logo se recupera. E eu, como eu disse agora, também acho que é a McLaren que ficou um pouco para trás e tira um pouco desse equilíbrio que a Ferrari que tá bem melhor. Mas enfim, uma dupla muito mais consistente da Ferrari. E para você, Jonas? Eu também acho que é circunstancial. Como eu concordo com o Daniel na parte que o Ricciardo realmente tem problemas para adaptar com o carro, e isso é uma coisa que a McLaren tem que ver para o ano que vem, como vai mudar tudo, mas se bem que vai estar todo mundo do mesmo nível, né? Mas e o Norris está nessa fase de baixa, eu acho que tem a ver com o que aconteceu com ele na Rússia, e tem dois pilotos incríveis, para mim, assim, de nível mais parelho é a Ferrari de longe. Eu acho que, assim, de dupla, se você for contar, dar atributos 0 a 100 para todos os pilotos, eu acho que a dupla que tem a média mais alta deve ser a da Ferrari, de verdade, hoje em dia. Sei lá. Deve ser. Tipo assim, você pode dar 99 pro Verstappen e 60 pro Pérez, e 99 pro Hamilton e 55 pro Pérez, pro Bottas. Aí você dá 75 tanto pro Leclerc quanto pro Sainz, sabe? Então a média dos dois é muito alta. E isso ajuda, tanto que estão separados por 7,5 pontos, entendeu? É uma diferença muito, muito pequena entre dois pilotos da mesma equipe. Fazia muito tempo que eu não via uma diferença tão pequena, a não ser, lógico, quando os caras estão disputando o título, mas de pilotos da mesma equipe. Tipo, na época do Rosberg e do Hamilton, que às vezes ficava empatado. Mas, assim, eu acho muito bom. Acho que a Ferrari, essas trocas todas, depois de sair um, sair outro, entrou um piloto mais experiente, Alonso, depois Vettel, eu acho que no final acabou se dando muito bem, viu? Só você falou aí da nota, né? Eu fiz uma conta rápida aqui. O Leclerc, que está na frente no campeonato, ele, se você somar as duas pontuações, né, dos construtores e tirar a porcentagem de todos os pontos da Ferrari,
o Leclerc hoje, por conta dessa corrida, está com 57% dos pontos, enquanto o Sainz aí está com 43%, né? Então é realmente absurdamente equilibrado. É absurdo de equilíbrio essa diferença entre que o Leclerc chegou na frente nessa. Se você pensar na outra, a diferença eu acho que estava em 1,5 ou meio ponto. Então estava tipo 52% contra 48%, sabe? Então, tipo, era muito próximo. Enquanto você pega a McLaren, tá 150 a 105, deve estar tipo 75, não, chega a 75, deve estar 60 a 40 hoje em dia, entendeu? Então, é uma diferença meio grande, né? Com certeza. Deixa eu pegar aqui, 138 dividido por 265,5. É isso aí. Não, eu falei errado. 52% para o Leclerc e 48% para o Sainz. Nossa, é muito mais equilibrado do que eu pensei. Muito mais. Bem legal. Tá 2%. Se a Ferrari vir forte ano que vem, vai ser legal. Quero só ver quem vai dar. Quem a Ferrari vai favorecer, viu? Eu acho que eles vão favorecer o Leclerc. Com certeza. Mas eu não acharia a atitude mais certa, mas tudo bem. Aí isso é também acho que não. Vamos deixar para o futuro Jonas e futuro Marcão e futuro Daniel conversar isso em 2022. Exatamente. Bom, vamos falar dos finais aí, dos últimos 10, que foi Giovinazzi em 11º, Ricciardo em 12º, Ocon em 13º, Stroll em 14º, Bottas em 15º, Russell em 16º, Latifi em 17º, Mazepin em 18º, Schumacher e Tsunoda não concluíram a corrida. E aí, daqui eu não tenho muito o que falar, não, porque eu não vi eles. Basicamente, não apareceu eles correndo, com exceção do Bottas, que ficou tá correndo atrás do Ricciardo até agora, tá vendo a asa do Ricciardo até agora. O Ricciardo também tá dormindo, ele vai olhar assim, vai acordar, ele vai olhar pro espelho e tá o Bottas atrás dele lá, tipo, perseguindo a vida inteira dele. O Bottas também vai acordar e de repente vai ver um aerofólio laranja. Ele ficou perseguindo, não conseguia de jeito nenhum. Tentou fazer umas manobras num lugar que não dava. Eu tô saco cheio do Bottas. E aí, o que ele fez, né? Ainda teve 2 paradas extras para roubar um ponto. Ele fez a volta mais rápida, não ganhou um ponto, mas roubou do Verstappen. E aí, isso não tem como falar. Ele ajudou. Com certeza ele ajudou. Porque se o Bottas não tivesse roubado esse ponto, eles estariam empatados agora no Construtores. E aí agora tá com essa diferença de 1 ponto, que é aquilo, né? Pode fazer toda a diferença na última corrida. Dos demais, eu não vi eles correndo, com exceção que eu vou falar assim, o Ocon correu muito mal, o Stroll essa segunda metade da temporada tá péssimo, bateu de novo, agora chegou em 14º, o Russell ok, com aquele carrinho, e os demais, Latifi, Mazepin, enfim, não tenho muito mais o que falar deles não, porque não vi aparecendo, né? Salvo que o Mazepin foi o único que terminou a corrida com 3 voltas de diferença. O resto terminou com 2. Os mais para trás ali terminou com 2, mas o Mazepin tem essa proeza de terminar com 3 voltas atrás. Vamos lá, Jonas. Eu tenho 2 coisas só para falar. Primeiro que o Giovinazzi parece que foi mandado embora mesmo. As notícias dizem que ele a Alfa Romeo não vai renovar com ele, então a gente vai ver quem vai ficar aí como companheiro do Bottas ano que vem. E todos esses caras, o único que eu tenho para falar também é do Mazepin, e nem é sobre a corrida. Parece que depois, no domingo à noite, ele foi numa balada do México e expulsaram ele da balada por algum motivo. Desgrila, velho. É isso que eu tenho para falar dele. Os outros pilotos, realmente, você falou, o Ricciardo acabou batendo, talvez fosse um pouco melhor, mas para que ele estivesse ali no lugar do Vettel, do Raikkonen, talvez tivesse marcado alguns pontinhos, mas também nada demais. O Ocon e o Stroll foram muito mal. O Russell e o Latifi também não apareceram. O Williams decaiu pra caramba de novo. E o Bottas, eu só tenho uma pergunta lá que eu até coloquei aqui no negócio. Essa coisa, ele parou 2 vezes para tentar fazer a volta mais rápida e tirar da Red Bull. Não tá indo um pouco além esse negócio, sabe? Tipo, porque, sabe, tudo bem, o campeonato realmente agora está em 1 ponto para Mercedes na frente da Red Bull, mas, cara, ficar fazendo. Se ele não, ele parou acho que 2 vezes nas últimas. Da penúltima e na penúltima volta, praticamente isso, né? Se ele não tivesse, ele ia parar mais uma vez para fazer mais uma volta mais rápida, sabe? Eu acho que nesse caso, sabe? Eu acho que é tosco, mas vale. Tá na regra, não tá errado, parou e conseguiu. E assim, como eu falei, esse 1 pontinho pode fazer diferença lá na frente.
Era o que dava pra fazer. Mas sei lá, eu achei zoado parar 52 vezes no final da corrida ali. Não, isso mostra. Não, e outra coisa, né? Isso mostra o quanto a Mercedes tá se lixando pro Bottas também, né? Porque tá fazendo. Tá fazendo o que quiser com ele, né? Agora você vai colocar pneu duro, agora você vai andar de bicicleta. E tá tudo certo. Mas por um lado, pro Bottas chegar em 12º, 15º não faz diferença nenhuma, né? Então eu também, nesse caso, vendo pra esse lado, eu teria parado. Só mais uma coisinha que eu não falei, que a gente falou de brincadeira de problemas de bebida com alguns outros pilotos. Dessa corrida, quem teve problemas de bebida foi o Russell. Toda corrida alguém tem problema de bebida. Eu acho que a Heineken tem que parar de patrocinar a Fórmula 1. Tá deixando todo mundo, mesmo eles têm problema de bebida. Mesmo sendo zero lá a bebida que o Rosberg e o Nico e o Keck Rosberg anunciam lá naquele comercial da hora. Tá todo mundo com problema de bebida. Dessa vez foi o Russell. E aparentemente foi ele, causado por ele mesmo. Falou que naquele entreveiro na largada, eu não sei como ele foi tentar se erguer dentro do carro para ver se a asa dele tinha quebrado, não sei como, e aí ele desconectou a bebida e ficou sem bebida a corrida inteira, e lá no México tava também quente, hein, isso aí é um problemão, né, o cara ficou também na primeira volta, assim, sabe, então ele ficou a corrida inteira 70 e, na verdade ele deu 69, né? Então 68 voltas sem conseguir tomar nada, tomar nenhum líquido lá, o isotônico que eles tomam. É isso aí, mas eu acho que quando é burrice eu não tenho dó não. Agora, se você tiver problema com bebida, procure Alcoólicos Anônimos, meus amigos. Exatamente. Daniel, do 11º ao 20º. Igual vocês, também não vi, fora o Bottas tentando passar o Ricardo. Acho que vocês já falaram tudo que tinha pra falar, só queria deixar meu destaque pro Mazepin, que é um lixo, e eu fico dando risada dele 1 minuto e meio atrás do Latifi. Não, cara, é absurdo. É absurdo. É absurdo. Agora, essa da balada, pra mim, é nova, cara. Eu e o Daniel, a gente tava conversando um pouco antes de começar o podcast aqui, e eu tinha escutado o rumor. Aí eu entrei no Instagram e tem um vídeo dele, de um cara abraçando ele, meio que tirando ele, assim, sabe? Então, tipo assim, ele conseguiu ser expulso numa balada no México. Tipo, não que o México seja uma várzea, desculpa, não tô falando mal do México, mas o cara que é um piloto de Fórmula 1, em 2021... bilionário, em 2021 conseguiu ser expulso de uma balada, sabe? Tipo, se você fala que é um cara lá nos anos 70, que era uns playboyzão, que fazia um monte de merda e cheirava cocaína no meio da balada e ser expulso, é uma coisa. Mas hoje em dia, o cara sendo piloto de Fórmula 1 ser expulso de uma balada, cara, é muita várzea. Tipo assim, de novo, o que Mazepin faz na Fórmula 1, ninguém sabe. A última coisa que eu lembro, assim, quando nesse caso desses sentidos, assim, foi aquela vez que aquele nadador lá das Olimpíadas no Brasil causou geral, né? Eu não lembro o nome dele. Foi banido do esporte. Nas Olimpíadas no Rio lá, né? É verdade. Nas Olimpíadas do Rio. Bateu o carro, quebrou, roubou a placa do posto. Ixi, Maria, fez um... Mas eu não sei. Eu acho que não deu nada, mas já tava rumor de que talvez o Pietro corresse aqui. Mas eu acho que é só rumor mesmo. Eu acho que não vai rolar, vai ser o Mazepin. Acho que sim, também acho. Também não faz sentido ser o Pietro. Brasil, tal. Aquele é o piloto reserva. Agora, se o Mazepin tiver, sei lá, mano, igual aconteceu com aquele cara lá que fez a estreia do Schumacher. Agora, por exemplo, se o Mazepin, se o Pietro entrar no lugar, se o Pietro entrar no lugar do Schumacher e terminar na frente do Mazepin, aí é brabo. Aí é dose, velho. Aí vai ser dose. O Pietro, se acontecesse isso, dele entrasse no lugar do Mazepin, é só o Pietro, pode até terminar atrás do Schumacher. Mas se ele terminar, tipo, uns 10 segundos, já vai provar que melhor, né? Tipo, não terminar 1 minuto e meio, né? Não. Eu disse assim, se o Pietro entrar no lugar do Schumacher e terminar na frente do Mazepin, entendeu? De verdade, vou perguntar pros dois. Se isso acontecesse, o que você acha que seria o resultado? Eu acho que ele terminaria na frente do Mazepin. Eu também acho. Então. Eu também acho. E com certa folga, eu diria. Cara, de verdade, eu e você, Marco, a gente não tá tanto no peso ideal. Mas Daniel, que tem peso de piloto e tudo mais, o Daniel pega essa rasa aí e termina na frente do Mazepin, rapaz. Também acho. Eu também acho. Complicado. Bom, gente, analisamos aí a corrida inteira, né? Conseguimos extrair bastante suco desse bagaço. E agora a gente vai passar para a próxima parte aí do Podium Cast, que é piloto do dia, roda presa e zebra dessa corrida. E eu vou começar com o nosso convidado especial, Daniel. Para você, piloto do dia, Daniel. Acho que dessa vez não tem como ser outro, Verstappen, né? Aquela largada e dominou a corrida. Muito bem. Você, Jonas, piloto do dia. Eu vou contra. Acho o Pérez. Eu acho o Pérez porque foi a melhor corrida dele no ano. Eu acho que o Pérez pela festa que teve. Eu acho que o Pérez deu calor no Hamilton, que é uma coisa que ele não fez o ano todo.
O Verstappen foi incrível, foi muito bem, mas eu gostei mais do desempenho do Pérez e do pai malucado dele lá no pódio. Muito bem. Meu piloto do dia é pro pai do Pérez, que fez uma festa muito louca. Não, brincadeira. Piloto do dia para mim, Max Verstappen, fez uma corridaça, largada aralha, e é isso aí, cara, dominou. Foi tão bom que não apareceu, e mesmo assim mereceu o título aí de piloto do dia. Daniel, roda presa para você. Bom, como o Mazepin nunca conta, né, porque é o Mazepin, então pra mim é o Bottas, porque Bottas, cara, larga na pole e termina em 15º, não consegue passar o Ricciardo, teve que ainda parar 2 vezes para fazer a volta mais rápida com a Mercedes. Não tem outro pra mim. Tá certo. Pra você, Jonas? Eu também acho Bottas e um pouquinho da Mercedes por toda essa pataquada aí de parada e como a gente falou lá, que eu acho que eles ficaram enchendo o saco do Bottas pra deixar o Hamilton passar, mas principalmente o Bottas, que, como você falou, como o Daniel falou, o cara larga em primeiro, termina em 15º, não consegue passar a McLaren, não consegue passar ninguém, não fez nada a corrida inteira. É o Bottas voltando a seus velhos e bons tempos de Bottas. Muito bom. Para mim também, Bottas, já falei mais do que eu devia, mas eu vou só detalhar um pouquinho. Eu nem acho que ele merece roda presa, porque, enfim, terminou em 15º. Ele poderia ter sofrido um acidente, ido para trás, é uma pista que não passa e tudo mais. Mas o problema não foi a consequência, e sim a causa. O fato de ele ter nem se ligado no Verstappen que ia passar, de na hora de fazer a curva, seguir uma tangente quando era óbvio que não dava para fazer, e aí sim, depois que pegou todo o problema, bandeira vermelha e tal, bandeira amarela e tal, voltou, depois de tudo isso ainda tentou passar o Ricciardo, não conseguiu, e é aquilo, tipo, se fosse uma Ferrari, dava para engolir, mas putz, a McLaren que tá mal o fim de semana inteiro, e sabe, não dá, então para mim, Valtteri Bottas. E a zebra do fim de semana para você, Daniel? Para mim foi a Red Bull chegando na Mercedes no campeonato de construtores. Eu não esperava isso, já para mim era carta fora do baralho, e agora estão aí na briga e provavelmente vai vencer, igual a gente conversou aqui. Muito bom. Jonas, para você? A zebra para mim foi o Gasly. Eu acho que, apesar da Honda ter o melhor desempenho, né, o motor Honda ter o melhor desempenho no México, ainda assim, como a gente falou, ele chegar na frente de 2 Ferraris, chegar na frente das McLaren também não foram tão bem, chegar na frente das Alpines, eu acho que ele teve um desempenho muito melhor do que eu esperava. Eu esperava o Gasly marcando pontos, mas eu acho que era em 7º, sabe? Não em 4º. Uhum. É isso aí. Concordo com você, Jonas. Para mim, Gasly é a zebra da corrida, porque a corrida de lobo solitário que lhe rendeu aí 12 pontos. E falando de porcentagem, que eu falei da outra vez, que a Ferrari está com uma diferença aí de 52% para 48%, o Gasly tem mais de 80% dos pontos, cara. O Gasly tem mais de 80% dos pontos de toda a AlphaTauri, cara. É muito superior. Muito superior. Que atropelo. Mostra, assim, fala tanto do Gasly quanto do Tsunoda, né? Os dois, né? Mostra o quão o Gasly tá bom e quanto o Tsunoda tá ruim. E é absurdo essa diferença. Só dando uma completada, além disso tudo, ele chegou, o Gasly chegou com a AlphaTauri, ele chegou, deixa eu ver aqui, acho que 17 segundos na frente da Ferrari. Então, tipo, isso prova o quanto ele foi bem, de quanto ele abriu da Ferrari na corrida toda, entendeu? Então, por isso, mais um motivo aí só para reforçar essa Gasly como zebra. Nada contra o Daniel lá e a Red Bull, também concordo que eu não imaginava que eles iam chegar, mas para mim, nesse caso, foi Gasly. Não, com certeza. E só completando mais uma que a gente falou também na outra corrida, mas agora, tipo, para cravar. O Gasly tem 86 pontos no campeonato. A Aston Martin, com os 2 pilotos, tem 68. O Gasly está na frente de uma equipe inteira. Na verdade, está na frente de 4 equipes inteiras, mas de uma equipe Aston Martin que, teoricamente, era para ser uma equipe muito forte, né? Bom, enfim. Jonas, passo para você agora. Classificação de pilotos e construtores. Classificação de pilotos e construtores. A classificação agora tem o Max Verstappen com a diferença um pouco maior aí do Hamilton. Ele está com 312 pontos e meio e o Lewis Hamilton está com 293,5. O que significa? Eu estava fazendo umas contas rapidinho. Aqui no Brasil não tem jeito de ser decidido o campeonato, mesmo se o Hamilton não pontuar, o Verstappen ainda não abre o suficiente. Mas no Qatar, se caso o Hamilton não pontue no Brasil e no Qatar, o Verstappen já pode ser campeão. Então já está começando. Eu acho muito difícil o Hamilton não pontuar, parar em 2 corridas, bater, mas está começando a virar bem para o Verstappen mesmo.
Aí em terceiro a gente tem o Bottas com 185, em quarto o Pérez com 165, você vê que já tá alcançando. Já tô achando Você acha que o Pérez alcança o Bottas? Eu acho que o Pérez alcança o Bottas. Eu acho que o Pérez alcança o Bottas. Eu acho que não. Eu acho que o Pérez alcança o Bottas sim. Aí o Lando Norris em quinto com 150, acabou ficando... Aliás, ele ainda tá mais perto do Pérez do que o Pérez do Bottas, mas acabou ficando um pouco para trás. O Leclerc com 138, o Sainz com 130 pontos e meio, o Ricardo com 105 em oitavo. Aí o nono é o Gasly, que a gente tá falando assim, com desempenho incrível, com 86 pontos. Você vê que ele ainda tá muito perto do Ricardo. O Alonso é o décimo com 60, também tá fazendo um campeonato bem honesto. O Ocon é o 11º com 46, o Sebastian é o 12º com 42, o Stroll tá com 26, o Tsunoda é o 14º com 20 pontos, o Russell é o 15º com 16. É que a Williams deu uma queda, mas eu já tava achando que o Russell podia... Ainda acho que o Russell ainda pode passar o Tsunoda. O Raikkonen tá em 16º com 10 pontos, o Latifi tá com 7 em 17º, o Giovinazzi tem 1 em 18º, o Mick Schumacher, Kubica e Mazepin não tem pontos, 19º, 20º e 21º. Ainda o Mazepin continua atrás do Kubica. É verdade. É verdade. Kubica correu 2 corridas. Exatamente. E o campeonato de construtores, a gente tem a Mercedes em primeiro com 478 pontos e meio, e a Red Bull em segundo com 477 pontos e meio. A diferença entre os dois é um ponto, como a gente falou. Campeonato zerado, a partir de agora vai ser um sprint de quantos? Da 25, quantos pontos dá no total? Dá 48? Na verdade, vai ser 26 vezes 4. Peraí, a conta do total né? 26 vezes 4 dá 104, mais 18 vezes 4. Sim. Então, 104 mais 18 vezes 4, 36 com 36 mais 72. Só que a gente não pode esquecer do seguinte: tem Sprint Race a semana que vem e vale 3 pontos. Vale e mais 5. 4, 3, 2, 1, mais 5 pontos. 181. Então, a Sprint Race de 181. Nossa, 181, que número estranho. 181 pontos no final. Vamos ver quem vai ficar na frente. Só somando primeiro e segundo lugar, né? Ninguém tá contando, a gente não tá considerando que chega em sétimo, oitavo a princípio, né? São 181 pontos em jogo, né? É isso, né? Para os primeiros lugares. E em terceiro tem a Ferrari com 268 pontos e meio, em quarto a McLaren com 255. Ainda tá próximo, mas eu também acho já que tá ficando mais para a Ferrari em terceiro. Em quinto a Alpine com 106, em sexto a AlphaTauri também com 106. Aí a diferença deve ser que a Alpine tem uma vitória, né, no ano e a AlphaTauri não tem. Sim. A Aston Martin está com 68 em sétimo, a Williams em oitavo com 23, a Alfa Romeo em nono com 11 e a Haas não tem pontos, está em décima e última no campeonato. Muito bom. E agora, para o próximo passo aqui, é a nossa aposta para o GP de São Paulo. Lembrando que vai ter Sprint Race nesse fim de semana do dia 13 e 14 de novembro. Então, as nossas apostas vão ser na classificação de sexta, o pole da classificação de sexta, o pole da Sprint Race e o primeiro, segundo e terceiro da corrida oficial. Calma aí, só lembrando que é o Grande Prêmio de São Paulo, eles mudaram o nome, não é o Grande Prêmio do Brasil, é o Grande Prêmio de São Paulo, lá com a discussão do governador com o presidente e tudo mais. Aí ficou grande, como o do México, agora não era o Grande Prêmio do México, é o Grande Prêmio Cidade do México, esse é o Grande Prêmio de São Paulo. Ah, é? O Grande Prêmio Cidade do México? Era o Grande Prêmio Cidade do México e esse agora é o Grande Prêmio de São Paulo. Não era o Grande Prêmio do México nem o Grande Prêmio do Brasil, é o Grande Prêmio de São Paulo. Tá certo, então. Então vamos lá, vou passar pro Daniel. Daniel, vamos lá. Quem vai ser o pole de sexta, quem vai ser o pole de sábado e o primeiro, segundo e terceiro da corrida de domingo? Tá, vamos lá. Sexta, Verstappen. Sábado, acho que Verstappen também. Aí domingo, acho que Verstappen... top 3? Isso. Verstappen, Hamilton, Pérez. Ok. Vamos lá, Jonas, para você. Eu acho que Verstappen na sexta, Verstappen no sábado, Verstappen, Pérez e Hamilton no domingo. Total Red Bull assim? Tão dominante assim? Total Red Bull, completamente dominante. Em quarto, Gasly ainda, mais Honda na frente. Só de curiosidade. E o Bottas? Em que posição? Só de curiosidade. O Bottas, sei lá, velho. O Bottas vai se dar mal de novo e chegar depois de décimo. Tá certo, então. Que posição que você acha que chega o Bottas, Daniel? 12º. Tá bom, beleza. Gravado. É bem específico. Gravado. 12º. Gravado. Beleza, vai acontecer igual nessa. O Bottas vai estar lá em décimo, nessa posição ainda, lá em décimo primeiro, e a Mercedes vai parar para tirar a melhor volta. Eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil porque a Interlagos tem muita oportunidade de ultrapassagem. Tem pelo menos 3 pontos ali. Então, eu acho que vai ser um pouco mais fácil para
para ir. Mas vamos ver. Pode ser. Estamos falando do Bottas, né? É que realmente o México foi complicado. Não alivia nada do Bottas, mas foi complicado. Mas beleza, vamos lá, minha vez então. Vai você, pole de sexta, Verstappen. Pole da sprint, vai ser Verstappen. Vai largar bem, contornar o S e dominar a corrida. E o primeiro, segundo e terceiro, Verstappen, Hamilton, Pérez. E o Bottas em nono. Deixa eu falar, sabe que vocês perceberam, se a gente acontecer isso, vai é a primeira vez que o pole da Sprint Race vai chegar, porque nas duas outras que teve, o pole da Sprint Race não ganhou a Sprint Race. Nas duas outras que teve. Porque as duas vezes que teve o pole da Sprint Race, o pole de Silverstone foi o Verstappen, né? Ele bateu. E o pole de Imola foi o Hamilton. Foi o Hamilton e quem ganhou foi o Verstappen. Imola não, Monza. Em Monza não ganhou nenhum dos dois, um ficou em cima do outro. Não, mas calma, eu tô falando do qualifying pra sprint, não da sprint pra ok, tá. Não da sprint pra corrida, não da corridinha pra corridona. Entendi. Beleza, então. Vamos lá, agora eu passo pro Jonas em parceria com o Daniel para falar da nossa dica do dia. Então, vamos falar com o Daniel aqui. O Daniel, ele é músico e tá com um projeto bem legal que chama Midnight Guest, que tá lançando mais um EP agora, né, Daniel? Lançou uns singles há um tempo atrás, acho que no Halloween, e agora tá com EP novo. E tá com EP novo aí. A gente já tinha falado com ele sobre Midnight Guest mais no começo do ano, que tinha lançado algumas músicas, um outro EP, né, Daniel? E agora ele tá lançando um EP novo, tem música nova que saiu aí, muito legal. Aliás, eu ganhei uma fita cassete do Midnight Guest de presente de aniversário, muito legal. Já escutei no rádio, eu não tenho rádio em casa, fui na casa da sogra escutar, mas conseguiu? Bem legal. Consegui, lá tem toca-fita. Então, muito louco. E aí, você conta um pouquinho mais dessa parte nova do projeto aí, dessa sequência do projeto, Daniel. Então, dia 26 de outubro, aí, quase no Halloween, a gente lançou uma música nova, um single, chama Hour of the Wolf. A letra é inspirada no filme A Hora do Lobo, do Ingmar Bergman, que pra quem não conhece é tipo um filme de terror psicológico dos anos 60. E esse single vai fazer parte do EP com 4 músicas, que vai sair dia 30 de novembro. E por causa da boa repercussão que teve esse single, um selo procurou a gente, a Electric Funeral Records. A gente fechou com eles e aí esse EP vai sair por esse selo, por essa gravadora. Uau, muito legal. Olha, legal. Legal, né? E esse EP, ele tem aí, ó, a inspiração foi só na base do Halloween. Me conta aí um pouquinho das inspirações, qual é a pegada da música, a mesma pegada da outra vez que você passou pra gente. Conta um pouquinho aí dessa história desse EP. Assim, tematicamente, eu gosto de filme de terror, de história. Tipo, a música que abre o EP, ela é baseada na história da queda de Constantinopla, de 1453. E ela também fala um pouco sobre ansiedade e síndrome do pânico. E musicalmente é parecido com o primeiro EP, só que essa tem mais passagens instrumentais, digamos assim, tem mais solo. As músicas são um pouco mais complexas e mais pesadas. Entendi. Legal. Uma coisa mais progressiva, assim? Não chega a ser progressivo, mas em comparação ao primeiro é bem mais. Tá. E você fala de novo pra gente quem faz parte do projeto aí, além de você, o Daniel Stonges, que é guitarrista, e que mais? Isso. Sou eu na guitarra, tenho o grande Tadeu Correia na bateria. Tadeu. Grande Tadeu. Abraço pro Tadeu. Abraço pro Tadeu. Aí no baixo tem o Eduardo Ribeiro, um amigo meu. E no vocal é um canadense, chama Cato Landsgaard. Continua naquele esquema de produção totalmente remota, né? Exatamente. Isso que é legal, isso é muito legal de contar, né? A gente relembrar. Que vocês estão fazendo cada um no seu canto e você que está fazendo a remixagem, né? Exatamente, eu faço assim as demos das músicas com bateria eletrônica e tudo, aí eu passo para todo mundo tira suas partes, acrescenta alguma coisa no arranjo que queira acrescentar. É como cada um consegue se gravar, todos se gravam, enviam para mim, aí eu mesmo mixo. Muito legal, cara, muito legal. É uma história muito, muito interessante aí, música sendo criada durante a pandemia. É muito legal que o Daniel, gente, ele é um baita produtor também, né? Tipo, ele tem um estúdio em casa, ele manja pra caramba de produção, eu não entendo muito, mas eu sei que ele manja pra caramba, eu já fui várias vezes lá na casa dele,
nos outros projetos que ele tinha. Já vi muito ensaio, já vi muito show, já vi muita produção de gravação. É muito legal. E é um projeto super interessante, tá muito legal para quem curte rock aí. Vale muito a pena ouvir. Procurar a partir de 30 de novembro nos streamings, né, Daniel? Isso mesmo, vai estar em todos. Olha aí, muito legal, muito legal. Só rapidinho, quem acompanha a gente nas redes sociais, eu vou colocar lá o perfil da Midnight Guest para todo mundo clicar e ouvir um pouquinho lá no já dá para acessar as redes sociais deles, o Instagram, e a gente para vocês curtirem esse som que é animal, assim, é muito legal. Muito bom. Então agora vocês vão ficar aí com um pedacinho da música, né? Qual música que você vai passar para nós aí, Daniel? Vamos colocar esse single que saiu agora, Hour of the Wolf. Como é que é o nome? Hour of the Wolf, A Hora do Lobo. A Hora do Lobo, muito bom. Então agora você vai ficar com um trechinho aí da música e não esquece de conferir a banda Midnight Guest lá nos principais streams de música, então Spotify, Deezer, fique à vontade, basta procurar Midnight Guest, fica com um trechinho do som nesse momento. Muito bom, muito bom. E é isso, gente. Vamos encerrando o nosso Podiumcast dessa semana. Semana que vem tem GP do Brasil. Eu acho que vai ser eu vou ficar muito feliz de fazer esse Podiumcast. Eu acho que eu estou bem animado. Não sei se a corrida vai ser boa, mas no geral, corrida em Interlagos é sempre muito boa. Então eu estou bastante animado para voltar a ver a corrida em Interlagos, que eu amo de paixão. E semana que vem nós nos encontramos e então eu vou passar para o meu amigo Jonas. Meu muito obrigado por participar desse Podiumcast. A palavra é sua. Eu que agradeço todo mundo que está ouvindo, agradeço o Daniel também por ter participado. Só lembrando que eu não falei na hora da aposta, previsão de chuva. Vai vir a chuva lá da represa no domingo. A previsão aqui em São Paulo, né? Eu e o Daniel, a gente está aqui em São Paulo, o Marcão está no interior de São Paulo. A gente está em São Paulo. Eu estou em São Paulo capital, né? O Daniel ainda está aqui na Grande São Paulo. Mas a previsão é de chuva, eu já dei uma olhadinha, então pode ter surpresas aí, né? A gente contou muito no seco aí, mas tem Vai ser comoção. Interlagos sempre promete. Peraí, você sabia que ia ter previsão, eu não sabia que ia ter previsão de chuva, mas você sabia que ia ter previsão de chuva e colocou o Pérez em segundo? O Pérez não põe nada na chuva. Sim. Não, tudo bem, agora já era, mas eu tô curioso para ver isso daí. Mas eu esqueci que ia chover, na hora que fiz a aposta. Eu nem sabia. A previsão eu vi, por exemplo, eu já tô aqui em São Paulo, de ontem para hoje já deu uma esfriadinha, amanhã, hoje é terça-feira, né, a terça-feira anterior ao Grande Prêmio, a previsão é que esfrie um pouco mais e que chova na sexta e no domingo. No sábado parece que não chove tanto, mas é isso. Eu tô bem esperançoso, como o Marcão falou. Interlagos é sempre legal, é uma pista muito, muito, muito legal, uma pista histórica para Fórmula 1. E a gente semana que vem a gente se vê depois dessa corrida, que eu espero que seja super, super demais. Muito bom, muito bom. Daniel, meu brother, meu amigo, muito obrigado por participar desse Podiumcast. Fique aí com um tempinho para suas palavras, fique à vontade, a palavra é sua. Eu que agradeço, muito obrigado de novo por terem me chamado. E esse é o meu podcast favorito, tenho certeza que no final do ano vai aparecer lá no Spotify de novo. Daniel, seu podcast favorito é Podiumcast, você ouviu 500 horas dele. É isso aí. Muito bom, muito bom. Muito obrigado mesmo por nos escutar e por participar. É sempre muito legal trazer convidados como vocês aí que gostam e participam com a gente, né? Então, não só ouvinte, como também participante dos nossos Podiumcasts. E é isso aí, gente. Vamos encerrando o Podiumcast dessa semana. Eu não dei o recadinho lá no começo, mas você já sabe, né? Não esquece de seguir a gente aí nos principais meios de podcasts. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Pocket Casts, enfim, procure Podiumcast que você vai nos encontrar. E se você estiver no YouTube, nos siga lá também, que tem essa versão do podcast em vídeo, onde você vai acompanhar na íntegra tudo o que está acontecendo. Então, nos siga, dê like nesse podcast, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, faz tudo o que precisar, ajude o nosso trampo, que a firma agradece. Muito obrigado, gente. Estamos encerrando. Até semana que vem. GP do Brasil. Estou super empolgado e ansioso. Um abraço e tchau!